Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Explica lá aqui às pessoas que nos estão a ver e que por acaso não te conhecem, quem és tu? Uma pequena curiosidade relativamente ao desvio do caminho. Eu, em 2009, fui a segunda vez à Índia e depois dediquei cerca de 3 anos. Fui lá 4 vezes, tinha ido uma vez antes, mas foi mais em turismo. E curiosamente, uns anos antes, 2 ou 3 anos antes, andou pela malta da faculdade a correr um boato que eu tinha largado o emprego, tinha largado tudo e tinha ido para a Índia. E não era verdade na altura. E não era verdade. E nem passava assim muito pela cabeça. Ou seja, se calhar era assim algo perfeitamente verosímil, até que as pessoas acreditaram. Quando disseram, olha, realmente e tal, mas mesmo na altura não dei muito valor. Mas a verdade é que passado 1 ou 2 anos aconteceu mesmo isso. Larguei o emprego e pensei, olha, vou para... No fundo, tu não passas de uma pessoa que é altamente influenciada pelos outros. Porque ouviste um rumor que tinhas deixado em frente e disseste assim, essa cena, olha... Era bem jogado. Afinal, era bem jogado. É verdade. Isto leva-nos para outro ponto, que é, eu já na altura da faculdade já era extremamente fascinado por estes temas. Embora de uma forma, primeiro, muito amador e depois com muita falta de informação. Certo. É algo que já acompanha já desde a altura da adolescente, em que eu comecei assim a debater sobre estas questões e por alguma razão, quando falavam em yoga, meditação, era assim uma coisa que me interessava bastante. Sim. E com muita falta de livros e de informação, mas já era algo que me interessava. Quando estava na faculdade já era bastante fascinado, já praticava meditação, embora não fosse assim uma prática muito profunda, e era falava muito da Índia, e por isso é que surgiu esse rumor. Já não me lembro quem é que foi, já não sei se foi o Rojas ou se foi o Serginho. Eu tenho uma vaga ideia que foi o Rojas que lançou esse boato, mas a verdade é bem capaz. Rojas, se nos estás a ouvir, e entra aqui e diz-nos se foste tu, é bem capaz. Vou assumir aqui que foi o Rojas. Não tenho a certeza, mas é possível. Relativamente à faculdade, por acaso deu-me uma grande bagagem em termos de ser bastante prático e ser bastante analítico. Sim, tu seguiste o caminho, certinho até certo ponto, certo? Portanto, tu eras um bom aluno, porque para entrar na Faculdade de Economia tens de alguma forma que ser alguma coisa bom aluno, pode não ser, claro. Não precisas ser brilhante, mas tens de ser bom aluno, tens de dar boas notas. Chegaste na Faculdade de Economia, também tiraste boas notas. E boas notas, sim. Também e foste seguir o caminho normal, tiraste Economia mesmo, certo ou não? Não foi gestão? Não, foi gestão. Tiraste gestão como eu, ok. Por acaso eu tinha média para Economia, mas escolhi gestão tive uma sorte, foi o meu pai que se virou para mim e disse assim, olha, vamos ver as cadeiras do curso de Economia e do curso de Gestão, e vais olhar e vais dizer o que é que tu gostas mais. Eu assim olhei e disse, olha, é gestão, para que eu vou, não é? Certo. Ou seja, foi um bocadinho também já por feeling que fui por gestão. E faço o curso, entretanto havia algo já de trás que me dizia, Pedro, estás a desperdiçar a tua vida, de qualquer dia morres e tu não te realizaste. Não quer dizer que eu não fosse feliz, não é? Que é algo que depois aprendi mais tarde, que é a diferença entre felicidade e realização. Felicidade, pronto, nós sabemos mais ou menos o que é, nós sentimos bem, estamos contentes, a vida corre-nos bem, tudo corre bem. Em termos de realização, o que eu aprendi é que todos nós temos algo dentro de nós que nós devemos cumprir, ou seja, é tipo um chamado. Um propósito. Propósito, exatamente. E é algo que nós devemos tentar viver isso todos os dias. Aliás, eu aprendi 2 coisas, que é, quando nós chegamos ao final da nossa vida, e nós podemos não ter tido sucesso nenhum, podemos ter tido muitas derrotas, muitos obstáculos, mas se nós demos tudo pelo nosso propósito, nós chegamos ao fim e dizemos, olha, posso ir. Um exemplo que a mim me vem, por acaso é engraçado, que é o filme do Último Samurai. Chegaste a ver o Último Samurai? Sim. A cena final, eles sabiam que iam morrer, os samurais sabiam que era uma inevitabilidade de serem substituídos, não é? Tinham um poder dominante diferente e mesmo assim eles foram
para a batalha final. E eles morreram, e eu creio que morreram em paz, tipo assim, olha, eu cumpri o meu propósito, eu vim para fazer isto de alguma forma beneficiou-me a mim, de alguma forma ajudou este enredo mundial, que é tipo uma telenovela, e pronto, e vou partir realizado, tipo, fiz tudo o que tinha a fazer. E não interessa muito se conseguimos ter resultados ou não conseguimos ter resultados. Outra coisa que eu aprendi é, quando nós fazemos isso no dia-a-dia, ou seja, quando nós damos tudo pelo nosso propósito, tipo, nós vamos jogar, e se jogar futebol, por exemplo, se nós damos tudo, e depois no final não interessa tanto se ganhamos ou se perdemos, quando estamos lá é para ganhar de qualquer maneira. Depois, nem que seja a feijões, entretanto, pá, dei tudo, pronto, eu posso estar descansado, e isso aí estamos realizados. E o que eu sentia na altura é que a minha vida era um bocadinho coxa. Porquê? Porque eu, apesar de ter entrado na Faculdade de Economia, porque eu gostava do curso, apesar do que aprendi, houve coisas que não achei tão interessantes e tive notas piores, mas houve coisas que eu achava que eram mais interessantes e até não ia tanto às aulas, mas li os livros. Até aconteceu, por exemplo, a gestão financeira, tinha 2 livros recomendados e eu li os 2. Certo. E então isso era muito importante, mas havia uma parte minha que eu queria desenvolver e estava sempre a ficar para trás, por falta de tempo, por falta de oportunidade, tudo a ficar para trás. E eu na altura tinha aquela ilusão de, olha, eu vou ainda, aquilo há imenso conhecimento, aquilo é tudo acessível, vou chegar lá e dominar e vão-me ensinar e tal, e não sei o quê. E achava que pronto, que isso era realizável, que na realidade até nem foi bem assim. Eu parei uns tempos, fiquei-me 3 anos a ir lá, trouxe bastante conhecimento, mas posso dizer que em termos de investimento de tempo e de procura e tal, não foi assim nada assim muito acessível. Mas basicamente a minha história, em termos de largar um bocadinho a minha carreira profissional ou pôr um bocadinho de pausa e buscar um bocadinho de conhecimento, foi porque eu sentia que não estava realizado. Eu sentia constantemente assim, olha, se eu por acaso tiver o azar de morrer agora, eu não sei se a minha vida valeu a pena. E o que acontece atualmente é o contrário. Tipo, se eu for num avião e houver assim muita turbulência e começar a correr mal, eu vou ter medo, pá, não vou querer morrer. Mas uma parte de mim está em paz, porque parece que havia algo que eu tinha para fazer que consegui fazer. Oh Pedro, e tu quando dás esse passo de ir procurar essa outra parte que tu sentias que estava um bocadinho, não é? Que a tua vida estava um bocadinho coxa, isso é normalmente, ou seja, daquilo que eu encontro, há muitos profissionais que sentem de alguma forma isso entre os 35 e os 45, ou entre os 32 e os 45. Agora se calhar um bocadinho mais cedo que se começa a sentir isso, até porque isto começa a ser mais falado e, portanto, as pessoas prestam mais atenção, têm mais consciência disso mais cedo. E, portanto, as novas gerações, não que nós sejamos da velha, estamos aqui impecáveis, pá, ninguém nos dá mais de 18 a nenhum de nós. Mas as novas gerações, os tipos que entraram na faculdade já depois do ano 2000, essa malta tem uma consciência até maior do que isto, mas normalmente aquilo que eu encontro nas empresas são pessoas que, quando mostram esse nível de insatisfação com o geral da sua vida, que é, pá, está porreiro, eu ganho bem, tenho um bom emprego, pá, tenho aqui hipóteses, já fui promovido, até estou porreiro, não é? Sei lá, na banca, pá, sou diretor de uma agência, sou subdiretor, percebo qual é o próximo passo, mas há aqui qualquer coisa que eu não gosto. Isso aconteceu bastante mais cedo, tens a minha idade, não é? Tu entraste em 98 na faculdade, certo? Exatamente. Não, 97. Portanto, 97, portanto és um ano mais velho, portanto tens basicamente a minha idade e isso aconteceu-te bastante antes desta malta. Foi o facto, achas que foi o facto de procurares esse tipo de conhecimento e quando fazes essa pausa, já sabias que a outra cena ia mesmo ser o teu propósito ou era só uma coisa que querias explorar? Eu acho que me deu mais cedo, porque eu também comecei a interessar por estes assuntos mais cedo, foi por volta dos 15 anos, ou seja, há ali uma altura em que nós somos adolescentes e a ideia das pessoas é tentarmos encontrar uma identidade. Aquele pessoal, no meu tempo, as pessoas iam muito para a política, não é? Normalmente para a extrema-esquerda, mas também conheci pessoas que iam para a extrema-direita. Não iam para os extremos, raramente iam para o centro. Certo. E depois havia aquelas discussões, e o mundo devia ser assim, devia ser assado, havia pessoas que não ligavam nada à política, mas tentavam encontrar uma identidade assim mais pelo desporto, se faziam skate, ou se faziam surf, ou pelo estilo de música que ouviam, se eram metaleiros, ou se era pessoal de hip-hop, que não eram menos, não é? E aquilo que mais me identificava era um bocadinho essa parte espiritual, porque eu não consigo explicar porquê. Eu lembro-me de
tinha um primo meu que fazia bodyboard e era tipo um ídolo meu, era 4 anos mais velho que eu e era tipo um ídolo, até porque ele competia e chegou a ser top 8 europeu. E lembro que ele começou a praticar yoga e falava assim de yoga e aquilo eu ouvia e aquilo entrava-me. Se calhar falavam-me de outro tipo de atividades e eu não ligava a nada. Depois também, em termos de música, uma das bandas que eu ouvia bastante, uma das pessoas largou tudo e foi para a Índia e depois voltou assim meio hindu, meio monge e também era assim uma referência e aconteceu, foi um bocadinho por aí e depois também no 10º ano tive um ótimo professor de filosofia e então comecei assim a questionar assim mais de onde é que nós vimos, para onde é que nós vamos e tal e pareceu-me na altura que isso era muito importante para o resto da minha vida, ou seja, pareceu-me que era muito mais importante do que saber se o sistema político se era mais à esquerda, se era mais à direita, se as pessoas mais fixas eram que ouviam um determinado tipo de música ou se ouviam outro tipo de música. O que me pareceu interessante era que nós temos um potencial incrível e devemos realizá-lo e há imenso para conhecer dentro de nós e há imenso para conhecer lá fora do que na altura se falava e do que se via na televisão e nas telenovelas e falava na escola, havia assim uma coisa imensa. Então logo nessa altura fiquei assim mega fascinado e super interessado por estas coisas. E li o Bhagavad Gita logo com 15 ou 16 anos e li assim N livros e eu puxava muito para o hinduísmo e um bocadinho para o budismo também. E essa parte, e depois também a meditar, e esta é a parte que eu acho que é mais curiosa, porque havia muito pouca informação do que é meditação. Aliás, eu tenho outra história mais engraçada, que foi, e eu andava assim, yoga e tal, um amigo meu disse assim, eu tenho um livro que é de yoga, olha, empresta-me lá isso. E então era um livro que era A Perfeição do Yoga. E atrás tinha assim um carimbo com uma morada, então eu peguei assim no mapa, andei assim, fui ao index procurar onde é que tinha lá a zona, que tinha as coordenadas tipo H6, aí eu vou ao H6 à procura da rua, que era a Rua São Miguel, depois fui assim a pé à procura daquilo, que está lá à campainha, desculpa, já de fazer yoga. E aquilo era um templo Hare Krishna, não sei se conheces Hare Krishna. Sim. E ele, o que é que é fazer yoga e tal, mas que tipo de yoga? Não sei, mas isto mais com o tipo existe o Mantra Yoga, o Bhakti Yoga, o Raja Yoga, não sei o quê, não sei o que mais. Olha, mas que tipo de yoga é que isso é? Olha, há um que é mais para o físico, é um que é assim mais devoção, outro que é mais mental. Assim, olha, eu se calhar gostava desse mental. Pronto. Disse, olha, a gente aqui faz uma coisa diferente, que é mais devoção, uma coisa mais religiosa e tal. Olha, mas se tu quiser uma coisa mais mental, olha, por exemplo, a Brahma Kumaris. Então, mas o que é isso? Não é? Para arranjar um telefone, não é? Depois eu liguei, na altura era na Boa Vista, depois fui para a Mata, depois para a Boa Vista. Fiz lá um curso de meditação e curiosamente, eu, à semelhança de quase toda a gente que faz meditação pela primeira vez, foi uma experiência assim bastante desagradável. Tipo, não foi uma coisa mega divertida. Tipo, eu forçar a mente para estar em silêncio, por cima na altura, aí medita-se de olhos abertos. E por alguma razão havia alguém a me dizer que aquilo era fixe. Tipo, as pessoas normais experimentam meditação e estão lá, isto aqui não tem piada nenhuma. Até que com a prática, alguém incentivos, ou então alguém guia, ou alguém os ajuda, e aí sim a prática dá algum prazer, não é? E eu, no meu caso, não deu prazer nenhum para até o ano 2000. Mas mesmo quando é que foi isto? Foi aos 95, em 95. E eu comecei em 95, até 2000, e tipo, antes de deitar, meditava, não sempre, mas quase sempre. E posso dizer que era algo que eu não gostava, que não tinha resultados nenhuns, que eu não percebia, mas por alguma razão havia alguém que continuavas a fazer. Exatamente. A mim aconteceu o mesmo com cerveja. No início, não gostava. Aquilo não sabia mal, mas eu dizia assim, não, tem que ser esta, tem que ser. É este o caminho. Depois aprendi. Foi menos de 5 anos que me demorou a gostar, mas aprendi a gostar. No meu caso, foi 5 anos, porquê? Porque depois tinha um primo meu, curiosamente era o irmão mais novo desse meu primo, também foi influenciado pelo irmão, e ele foi de Erasmus para a Itália, e entrou em contato lá com uma escola de yoga, em que eles são bastante fortes na meditação, e quando ele voltou, deu-me assim uma visão diferente da meditação, trouxe assim umas técnicas diferentes, e então aí já começou a ter piada. Só até 2000, mas o que é curioso, que eu de 95 a 2000 não achava piada nenhuma aquilo, e tipo, debatia-me e tal, antes de deitar, e era mesmo estranho. E entretanto, o meu primo traz-me umas técnicas e só a partir daí é que eu comecei a entrar mais no esquema e a ter mais prazer. E daí até 2009. Sim, diz. Que foi quando eu larguei o emprego.
tipo, foi essa a prática básica, não é? Também intermediada com alguns vinhos e alguma cerveja, que entretanto coloquei de lado. E depois de 2009 vou para a Índia, por ter dedicado a fundo e por ter encontrado as pessoas certas, e sim, houve uma grande explosão de conhecimento, primeiro de conhecimento e de prática, e depois de resultados, não é? Tipo, foi gradual, foi tendo resultados, e foi tipo, agora olho 6 meses para trás e não me reconheço, e olho 1 ano para trás e não me reconheço, e daqui a 6 meses provavelmente vou olhar para trás e também não me vou reconhecer. Certo. Para quem nos estiver a ouvir, que seja mais novo, o Pedro fez isto porque na altura não havia internet e, portanto, não dava simplesmente para ir ao Google e ter toda a informação do mundo no meu dedo. Não, era mesmo preciso ir a casa, pegava-se num mapa mesmo, havia um papel que tinha lá desenhado as ruas, percebem? E só para esclarecer aqui os nossos ouvintes mais jovens do que é que nós estamos a falar, que posto que alguns estavam a pensar assim, mas foi lá, bateu à porta, mas que é isto? Ninguém faz. Porquê que não mandou um WhatsApp para o número que estava no site? E-mail, exatamente. Aliás, mesmo em termos de livros, não é? Eu acho que nem havia FNAC, mas se havia, tipo, não havia assim grandes livros, só. E agora é incrível, agora a gente vai à net e descobre, alguém fala de um autor, eu descubro por acaso um autor, não é? Que autor incrível, e é só chegar lá, pum, Amazon ou qualquer coisa similar, pum, e às vezes é logo audiobook, às vezes vou ao YouTube e alguém que está lá já esteve a ler o livro, a gente ouve e tal. Naquele tempo havia uma dificuldade muito grande em chegar à informação, não é? E também foi outra das coisas, depois de 2009, ao começar a levar isto mais a sério, também tive a sorte de encontrar muita informação online. E não estou a dizer nada, rigorosamente nada. Nada. Havia 3 canais de televisão, não era? Ou 4, não sei, já havia. Exatamente. Só 2. Exatamente. E que fechavam, né? Chegavam uma altura, tocava o hino e depois aparecia aquele o raider e pronto, e acabou. Olha, e então tu estás num emprego, na altura era tipo um bom emprego ou era uma cena assim chungosa? Ou seja, foi difícil deixares o teu emprego na perspectiva de, tiveste muita gente a dizer assim, olha, tu não terás fumado uma daquelas cenas tipo demais, não precisas meter mais tabaco nisso, o que é que estás a fazer? Na altura foi um choque lá, o emprego era bom, não é? Na altura havia boas perspectivas, embora a verdade é que eu depois passava uns tempos olho para trás e não havia grandes perspectivas, até porque estava num grupo financeiro que já não existe e num banco de investimento em que passava uns tempos, foi N gente despedida, eu se tivesse ficado, provavelmente ia ser despedido. Mas na altura eu lembro eu decidi isto no dia 2 de novembro, eu sei que foi no dia a seguir, ou um feriado, acho que foi no dia 2 de novembro, tenho quase certeza. E eu não disse nada, porque eu, na altura da passagem de ano, eu queria ter ali um dia, tipo, tinha 4 dias que podia escolher, e eu queria escolher o dia 31, que era uma altura, estava num banco de investimento, ia haver uma emissão obrigacionista bastante importante, e então estava tudo feito para eu no dia 31 estar lá a vender, não é? E produtos estruturados, e às agências, a explicar os produtos. E pronto, eu não queria trabalhar no dia 31, então não disse nada. Tipo, fiz lá muita força, queria ir no dia 31, não sei o quê, e depois no dia 2 de janeiro, pronto, lá disse, olha, meu chefe, temos que reunir, tenho que falar contigo. Eu disse, olha, vou-me embora, não sei o que e tal, então olha, mas vais para onde? Vou para a Índia. Ele, não, mas vais para... Para o Banco da Índia? Mas vais para que banco? Que é que... é que se calhar, se tu disseres quanto é que eles te pagam, a gente se calhar pode cobrir a oferta e não sei o quê. Não, vou mesmo para a Índia. Isto é ok, anda lá, diz lá, vais para o BPA, não é? É para o BPA. Diz lá para onde é que tu vais? Não, vou mesmo para a Índia, vou mesmo para a Índia, já comprei o bilhete e tudo, já comprei o bilhete de vida. O gajo disse, isto parece um daqueles namoros que o gajo disse assim, não, eu vou para a Índia, vou deixar de namorar contigo, vou para a Índia. Opa, é verdade. Atenção, é preciso que eu dizer que eu na altura... Já tinhas ido à Índia antes de decidires despedir-te, já tinhas estado lá, já sabias? Qual era o teu plano quando fizeste essa cena? Pronto, o meu plano basicamente era confiar no universo, não é? O que foi um plano um bocado estúpido. E mais, eu tinha ido ainda em 2007, opa, tinha sido um choque, porque não correu nada bem, não correu mesmo nada bem.
principalmente do início, e depois cheguei lá, comprei bilhete de avião para ir, bilhete de avião para voltar. As praias não eram o que estavas à espera. nem tinha escolhido sítio para ficar, nem tinha contacto nenhum lá. Cheguei lá ao aeroporto, assim, a campeão. E atenção, agora ainda tem um aeroporto, ainda, Nova Delhi tem um aeroporto espetacular, não é? Assim, gigante. Né? Antes disso, eu depois apanhei também esse aeroporto, tinha sido remodelado, estava em obras. E a primeira vez que eu lá fui, estava em obras, tipo, antes das obras acabarem. Então eu cheguei lá, demorei imenso tempo lá nos passaportes. E depois quando cheguei à zona das malas, não tinha as passadeiras, tinha assim um montoado de malas, assim, mesmo, literalmente um monte de malas. Eu cheguei lá, vi qual era a amiga, não é? Vou à casa de banho. Malas, 3 galinhas, 2 porcos. Isso às vezes nos autocarros. E entretanto eu pego naquilo, vou à casa de banho, na casa nem há papel higiênico, infelizmente vim prevenido. Levaste papel higiênico contigo? Foi papel higiênico comigo, sabes? Ou seja, tu não marcaste hotel, mas disseste, mas papel higiênico não falha. Sim, opa, sabes que eu antes disso também já era muito aventureiro em viagens pela Europa. Cheguei a ir de boleia até a Holanda e também fiz N viagens e o papel higiênico é sempre aquela coisa que às vezes a gente chega a um sítio e não há e é assim muito importante. Então o papel higiênico, repelente, não é? Há assim umas coisas assim um bocado básicas. Mesmo depois quando eu fui das outras vezes. Quando chega a essa altura já não confias no universo, sabes, largo. Tudo bem, assim, universo, continência e tal, mas eu estive na Guiné e isto a mim não me enganam. É verdade. Opa, então o que é que me acontece? Logo à entrada, eu estava assim um bocadinho à toa e pensei, que era o que eu fazia sempre antes, vou ali às informações turísticas, vou perguntar um sítio fixe para ficar, como é que eu vou lá ter e não sei o quê. E entanto vem ter assim um sujeito comigo, assim com um crachá, diz, olha, és turista, sou. Então, mas precisas de ajuda? Sim, queria ir às informações turísticas e não sei o que e tal. Então, olha, vem comigo que eu estou aqui para te ajudar. E leva-me para fora do aeroporto. Vem comigo que eu estou aqui para te ajudar. Olha, e eu, na boa fé, ainda não tinha experiência desse tipo de países, não é? Depois, tipo, histórias dessas, depois comecei a ser especialista. Então, ele traz-me cá para fora. E de repente, mas tipo pessoal a agarrar, pessoal a puxar, pessoal aos berros, que era o pessoal dos autorrickshaws, não é? Dizendo comigo e não sei o que, e eles a competirem entre eles. Eu assim, oh meu Deus, mas o que é isto? Tipo, onde é que tu vais? Não vou para lado nenhum. Pensar assim, agora tenho que entrar no aeroporto outra vez, procurar as informações turísticas. Então vou lá, ver onde é que são as partidas e não sei o quê. Vou lá, tento entrar e não me deixam entrar. Pelo menos no tempo em que eu lá ia, me acontecia uma coisa muito engraçada, que era, tinhas no bilhete, dizia lá, tipo assim, olha, tens de fazer check-in tipo 2 horas antes, ou 3 horas antes. E depois só deixava entrar no aeroporto tipo 1 hora antes, qualquer coisa assim, que não... Olha, mas aqui diz que eu tenho que fazer check-in. Não. Ainda nada funciona. E entretanto, aliás, agora já não é tão agressivo, porque o pessoal do auto-rickshaw já não pode ir para a zona do aeroporto, mas na altura era mesmo muito agressivo. Então eu de repente, eu olho assim, para centenas de pessoas, ninguém com um ar confiável, e tenho que dizer assim, olha, leva-me para um sítio onde eu possa ficar. E também te aconteceu uma outra lição da Índia, que é, leva-me para um sítio assim super isolado, não é? E eu chego lá, também super na minha boa fé, não é? Chego lá, olha, eu precisava aqui de um sítio, precisava de um quarto e tal. Ele diz, olha, não temos quartos. Não tem quartos, não, isto aqui está tudo esgotado, está tudo cheio. Ei, olha, e onde é que aqui na zona, aqui há algum sítio? Não há aqui nada na zona. Olha, onde é que eu posso apanhar um autorrickshaw? Não podes apanhar, não há aqui nada. Olha, não podes ligar assim a alguém? Ele, não vou ligar a ninguém. Eu, e agora o que é que eu vou fazer? E ele sai-se com esta. Olha, nós na realidade, nós até temos aqui um quarto assim muito fixe, só que não é para ti porque é muito caro. Estás a ver? E um gajo naquela situação, diz lá quanto é que é, pronto, vá lá e não sei o quê. Tipo, de pagar, tipo, faltou a sauna e o jacuzzi e o spa e o ar-condicionado, que com um hotel de 5 estrelas tem, porque aquilo era uma espelunque, não é? Certo. Mas pronto, na altura só queria um quarto e queria-me safar. Aquilo lá me dá assim umas histórias muito engraçadas. Uma coisa que eu também aprendi também na Índia, não sei se estamos a fugir ao tema da educação, mas vou dar a conhecer.
pessoal já sabe, quando forem para a Índia, pá, tem N conselhos, que é quando chegava a um sítio e queria ir para um sítio, sabia exatamente qual era o sítio e tinha reservado, e eu nunca, quando ia ao autorrickshaw, nunca dizia para o sítio que queria ir, eu dizia mesmo tipo, olha, eu quero ficar ali naquela rotunda ou naquela rua, mas onde é que tu vais ficar? Não, naquela rotunda ou naquela rua e não sei o quê. Porquê? Porque eles são useiros, e useiros em levar para outro sítio com o mesmo nome, não é? E é de propósito, tipo, imaginando que há lá uma guest house conhecida, um hotel conhecido. Sim. Há uns tipos que abrem uma com exatamente o mesmo nome e depois pagam ao pessoal dos táxis, autorrickshaws... Vai-te levar para esses sítios. Exatamente, e tu julgas, estás aí, tem reserva e não sei o que, Mr. Pedro Leite, yes. E não foi nada lá que tu reservaste, passado uns tempos vais descobrir que tinhas reservado noutro e que não apareceste lá, não é? Portanto, eu já sabia, tipo, eu dizia que queria o sítio e depois ia a pé por onde queria ir, tinha que me informar antes qual era o sítio. Portanto, aquilo lá ninguém... Então, a ideia que nos estás a passar é que um país que tem mais de 1.000 milhões de pessoas, entre elas haverá algumas que procuram fazer falcatruas com os turistas, quer dizer, mal. Não. E depois, mesmo assim, eu confiei no universo e fui à maluca, não é? E posso-te dizer que nas primeiras vezes sofri bastante porque não estava a encontrar aquilo que queria, as coisas nem sempre corriam bem e pronto, e sofri bastante, mas de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa aparecia, tanto é que eu comecei a continuar lá a voltar e depois aí já ia com mais estrutura, conhecia lá pessoas que me foram ajudar. Na altura, obviamente, eras solteiro e bom rapaz, não tinhas dependentes, nada disso, não é? Portanto... Exatamente, aliás, foi uma das razões pelas quais isso aconteceu aos 29 anos, porque eu pensei, bem, se agora já aquela pressão que tens que atinar e não sei o que e tal, mais tarde vai ser muito mais difícil, portanto, eu senti mesmo, é agora ou nunca. E pronto, e lá me lancei, e foi a melhor coisa que eu fiz, mas não foi fácil, foi um processo de crescimento muito grande. E o que é que para ti foi difícil lá na Índia de encontrar? O sítio certo, as pessoas certas que tu querias estar, o que é que... As pessoas certas, a Índia ainda hoje é um país que me fascina, e eu depois dessa altura cheguei a praticar yoga com um grande professor de yoga, acho que é o Miguel Almi, que se chama, há uns anos. E ele dizia que estava tão feliz a ir para a Índia, no avião para lá, como estava feliz do avião para cá. Ou seja, que ele chega a uma altura, porque aquilo não é nada fácil. É incrível como é que o conhecimento está todo lá. Mas quando eu digo todo, está todo lá. Tipo, coisas que agora a ciência estuda de física quântica, e não só, e da astronomia, não é? Há lá livros perdidos, muitos por traduzir. Aliás, há livros por traduzir e há livros que não são possíveis de traduzir, porque há livros que ainda é possível passar do sânscrito para o hindi, mas do hindi para o inglês é impossível, porque não existem palavras, não existem aqueles conceitos. Há conceitos tão avançados que nem sequer existem na nossa linguagem, ok? Certo. Então, o conhecimento está todo lá. Está todo lá, mas aquilo é um bocado complicado de procurar. Tipo tudo o que anunciam de cursos e isso, é muito básico, é muito para sacar dinheiro. E depois, as pessoas que supostamente sabem, também na verdade nós vamos a ver e sabem enganar, ou se parece que sabem, mas não sabem. E depois, aqueles que sabem mesmo, têm uma tendência muito grande para não dizerem nada a ninguém. Tipo, vão acima deles. Tipo, são pessoas por quem nós não damos nada. Pode ser, podemos ir num comboio, estamos a falar com alguém e de repente, nós vemos que é uma pessoa extraordinária. Pessoa tipo, tinha lá um grande amigo, não é? E ele, portanto, na altura devia estar nos seus 50, não é? E o pai dele era o professor de sânscrito mais famoso da Índia, porque ele dava aulas na BHU, na Benares Hindu University. E um professor de sânscrito na Índia é muito respeitado, porque não, é quase como cá seria um professor de latim, mas além de saber o latim, tinha que saber as obras principais do latim, tinha que as compreender, tinha que ensinar as obras. Portanto, todos aqueles grandes clássicos às vezes são os professores de sânscrito que passam esse conhecimento. Portanto, era o pai dele, ele tinha uma biblioteca fabulosa, desde miúdo tinha tido acesso a grandes pensadores, grandes pessoas, não é? E, no entanto, era uma pessoa que tinha um curso de farmácia e não dava nada por ele. E foi uma pessoa que me ensinou bastante. Foi o Shankar. Ensinou-me mesmo bastante. E houve mais pessoas. Olha, outra pessoa que também me ensinou bastante
E na altura era bastante complicado de ser ele, porque ele tinha assim, uma vida muito fechada. Então ele era médico, não é? Assim, de boas famílias, era médico, ele era de Bhopal. E houve um grande desastre químico em Bhopal, acho que nos anos 90. E morreram, muita gente morreu. E ele estava lá nas urgências, ou não sei o que, viu muita gente morrer. E aquilo afetou bastante. E pronto, e virou-se bastante para a espiritualidade e ler e tal. E um dia deu a mesma coisa que a mim me deu, mas ele foi pior. Ele comprou um meu apartamento em Haridwar e fechou-se num quarto e disse assim, olha, eu saio deste quarto quando atingir a iluminação. Ele saiu do quarto passado 12 anos, ok? Só tinha uma pessoa que ia lá buscar roupa e trazer roupa, ia lá levar comida e trazer comida, e teve assim fechado num quarto, assim, durante 12 anos. E é uma pessoa absolutamente extraordinária, foi a pessoa que mais impacto teve em mim, e eu descobri um bocadinho por acaso, e é uma pessoa, tipo, não é aquela pessoa que tem 500 mil seguidores e que é super conhecida, não se nada, não se dá nada por ela, até a pessoa abrir o livro, não é? E a verdadeira Índia é essa, por isso é que as pessoas às vezes perguntam em que condições é que devem lá ir, e dizem, reserva um milhão de 6 meses, escolhe bem a altura, não é? Que foi outro dos erros que eu cometi da segunda vez que eu lá fui, porque eu fui, creio que foi no final de fevereiro, depois de 15 de abril não se aguenta estar ainda com calor, não é? Então convém ir ali de outubro até, novembro até no máximo 15 de abril, ir com tempo, ir conhecer gente, dar oportunidade a toda a gente, ao taxista, ao tipo de coisa, porque alguém tem um tio, um avô, e normalmente são pessoas que passou de geração em geração, e têm imenso conhecimento, e não te levam dinheiro, ou pelo menos não começam logo a falar dinheiro, não, então começam a falar logo em dinheiro, e atenção, eu tenho esse problema, eu estudei lá também com um professor conhecido, ele tem livros na Amazon, e ele até na altura era conhecido por causa da numerologia, porque eu na altura, tipo, tudo que fosse assim mais coisas eu vou estudar, na perspectiva de eu vou começar aqui, depois eles levam sempre para o outro lado. E ele depois também me ensinou algumas coisas de meditação e tal, mas era sempre a cabeça, é que pagar. E eu não gostava de pagar, não é? Só que depois começavas a ver que dão umas coisas às pinguinhas, e depois às vezes vais a ver que não é tão interessante assim, podes aprender aquilo no livro e não tem aquele poder que transforma, não é? Sim. E pronto, e então eu posso dizer que fui lá 4 vezes a sério, tirando aquelas que fui de férias, e conheci muita gente, muitas centenas de pessoas, e há um punhado delas que realmente me acrescentaram mesmo muito, essas valores. Então, se é tão difícil, no sítio onde está o conhecimento todo, e no sítio onde estão as pessoas todas, e no sítio onde está isso tudo, é tão difícil distinguir o trigo do joio, passa a expressão, não é? Distinguir as pessoas que estão ali só para nos levar o dinheiro, os charlatões, essa malta do resto. Como é que em Portugal, por exemplo, nós vamos distinguir quem está mesmo super bem intencionado, seja na cura prânica, seja na meditação, seja no yoga, seja no reiki, como é que ninguém distingue essa malta que está só a tentar sacar uns cobres, a fazer umas cenas? Claro, olha, há algumas coisas são de senso comum, mas eu posso dizer aqueles que são realmente bons, que eu achei que eram realmente bons e que eram impacto, eles diziam algumas coisas interessantes, que era uma das coisas que eles diziam muito interessante. Todos eles diziam assim, olha, eu não acredito em nada que eu digo, nada, experimenta e vê por ti, até porque mesmo que isto seja verdade para mim, só vai ter valor para ti se tu descobrires essa verdade, porque senão é um pouco como nas religiões em que tu transmites conhecimento, não é? E transmites escrituras, e há pessoas, e nem sai imenso, pessoas que sabem, incrível, livros inteiros de cor, tipo, às vezes há alturas do ano em que se festejam determinadas divindades têm um livro associado, livros enormes, e então vão lá tipos de 24 horas por dia, durante tipo uma semana ou 2 semanas, debitar o livro todo de cor, tipo debita de X capítulos, depois outro X capítulos, depois outro X capítulos, assim nos altifalantes, está lá para 3 horas, sai ele, vem outro, portanto, mas isso no fundo é um pouco vazio se não tiver impacto. O que interessa é o impacto que tem noutra pessoa, não é? E então todos eles diziam assim, não acredito nada do que eu digo, não é? Outra coisa muito interessante que eles faziam era os bons, em vez de dizerem assim, olha, eu sou o dono da verdade e segue, eu sou a salvação, não é?
tens que me seguir inquestionavelmente e depois vais ter resultado e não sei o quê, porque vais seguir a mim, não é? Era totalmente diferente. Tipo, o foco estava, olha, tens esta prática, faz esta prática, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, e tu vais chegar ao meu nível. Em vez de ser, tens que madurar porque eu estou num nível inatingível e tu nunca vais chegar cá, eles punham ao contrário, que é, olha, tu se fizeres isto, tu vais conseguir chegar ao meu nível, e aquilo que eu vejo, tu também vais ver, não é? E depois há outra coisa muito interessante, que é sentir a vibração. Ou seja, há algo que se conta na Índia, que é os homens santos. Lá na Índia aquilo é uma bicharada, tipo, nas cidades é uma bicharada incrível. Há aqui coisas que eu não vou contar porque não tinha que pôr a bola vermelha. Não, eu vou contar. Mas tipo, nós 18 anos, então vê lá, eu uma vez estava também dela, com a escala sempre dela, e depois aqui ia para outros sítios, não é? E nas traseiras do sítio onde eu estava a viver, pá, aquilo tinha assim um rio, pá, com um cheiro a esgoto, assim, uma coisa inacreditável. Depois lixo por todo lado, depois bicharada, tipo, tudo a comer aquilo, tipo, cabras, cães, vacas, epá, e depois está lá um porco a comer o lixo e vem outro porco por trás e pumba! E eu, opá, a ver aquilo, pá, ver-me assim uns vómitos, tipo, aquele cheiro, aquela visão, aquela coisa toda assim, ai meu Deus, que é para dizer que uma bicharada incrível. Agora, imagina nas florestas, a bicharada que não é, tem leões, tem tigres, tem cobras, tem elefantes, não é? Que eu depois vim a descobrir que é muito complicado. E uma vez estava lá num sítio, lá numa aldeia, não é? E a minha casa era, tipo, tinha assim uma montanhazita e era lá em cima, que era espetacular, tinha uma vista espetacular. E então um dia estava cá, aquilo já era de noite, alguém disse, olha, pá, tem cuidado de ir para casa porque não iam uns elefantes e tal, selvagens, os elefantes selvagens, está com as pessoas, estão na boa, não sei o quê, pá, tem cuidado. Então eu pensei assim, bem, eu vou assim muito calmamente, assim, a ver tipo, o que é que se passa, pá, é 1 km de distância e se os vir, não é, eu vou fugir, pronto, tínhamos esquecido é que não havia luz. Lá ia eu com o meu telemóvel, assim com a lanterna, pensei, pá, isto agora me aparece os tais elefantes, estou lixado. Isto para dizer o quê? Lá conta-se que os homens santos, os homens que se realizaram, os homens iluminados, eles andam na floresta e os animais não lhes fazem absolutamente nada. Não conseguem. Entram em contacto com eles, entram no campo deles e não conseguem ser agressivos. Não conseguem ser agressivos. Então, eles vão, os animais ficam todos... Tanto é que há uma série de homens santos, não é? No passado, que andavam com tigres, assim, de trela e não sei o que, como se fossem cães. E isto para dizer que se essas pessoas andam numa floresta e um animal selvagem não lhe consegue fazer mal, não é? É porque é algo mesmo palpável. E quando nós estamos na presença de uma pessoa assim tão especial, há algo em nós que se acalma totalmente, sentimos uma paz. Mesmo. Temos aqui uma sensação, um feeling, um pressentimento, uma intuição que é diferente, não é? É físico, tipo, não é físico no sentido que não nos toca na pele, mas nós de repente, não sei se são as pulsações que baixam, se a mente acalma, e nós vemos, estou aqui com uma pessoa mesmo extraordinária, qualquer coisa que ela diz tem mesmo poder. Sim, há um nível relativamente, um nível diferente, mas todos nós já tivemos aquela sensação de estar com alguém que conhecemos pela primeira vez, estamos a falar 1 minuto e temos um feeling de não gosto deste tipo ou gosto mesmo deste tipo, não é? Todos nós já tivemos esse... Exatamente. Às vezes tentamos desvalorizar essa intuição, não é? Desvalorizar um bocadinho esse fenómeno, dizer, não, isto deve ser qualquer coisa, porque não entra na nossa racionalidade normal, não temos uma explicação racional para isso, mas todos já tivemos esse sentimento. Sendo que a questão dos homens santos... Só que é paz, aqui é paz, é exatamente igual, só que não é eu gosto, não gosto, mas há qualquer coisa assim, tipo... Sim. Sendo que a questão dos homens santos andarem na floresta e não serem atacados pelos animais, depois, sempre que um deles é atacado pelos animais, eles dizem, este não era santo, por isso é que foi atacado, não é? Eles arranjam justificação para tudo. Sabes que havia lá um que era o... acho que era o Ashutosh Maharaj, porque uma vez estive numa casa e a empregada de limpeza estava sempre a dizer, tens que ir ao Ashutosh, acho que era o Ashutosh Maharaj, não era isso, para não parecer, tens que ir, é o meu guru, depois ele mostrou lá uma fotografia, assim, meu filho, não, acho que não. E então, passado uns anos, vi uma notícia que ele estava a meditar e teve um ataque e faleceu. E então os discípulos dele diziam, os mais avançados, diziam que ele não tinha morrido nada,
aquilo era uma meditação profunda, que ele ia voltar e não sei o quê. Estava numa ilha com o Elvis e com Não, puseram num congelador, não é? E recusavam-se a aceitar que o homem tinha morrido, diziam que ele estava a meditar e não sei o quê. Portanto, quando existe uma fé assim muito cega, há justificação para tudo. Mas na realidade, nós conseguimos encontrar justificações para todas as coisas que queiramos, não é? Exatamente, mas na realidade, se é mesmo bom, tem mesmo que ser bom. Tem mesmo, e tu notas, tipo, tens que notar. Se não notas, alguma coisa não está certo. Ok, então, agora, ou seja, tu deixaste a tua carreira, o teu trabalho, aquilo que tu tinhas feito para entrar nesta viagem. Não é? Deste aqui a instrução ao universo de ok, vou andar nesta viagem e depois logo se vê o que é que acontece. E hoje em dia, portanto, saltando aqui para o momento presente, como é que tu definirias aquilo que tu fazes, a tua função, a tua carreira, o teu trabalho, como é que tu definirias isso? Nesta parte do desenvolvimento pessoal em termos de meditação, não é? Sim, na parte profissional, agora define tu o que é isto, se queres desenvolvimento pessoal, se não... Sim, até porque também trabalho outras áreas que eu não abandonei totalmente a parte da história. Eu dou ali uma perninha, mas esta parte, como é que eu defino? É ajudar as pessoas a descobrirem o seu potencial e verdadeiramente o seu potencial. Porquê? Porque mesmo essas pessoas santas, quando nós achamos que eles nos estão a ensinar algo, e eles dizem que não nos estão a ensinar absolutamente nada. Absolutamente nada. São coisas que nós temos cá dentro, que na realidade nós até sabemos que sabemos, mas de alguma forma nós colocamos ali um bloqueio. É uma vozinha que quando nós ouvimos assim, eu de alguma forma eu sempre senti isto. Não é? Não estão a ensinar, estão a despertar, não é? Despertar. E neste caso é a remover obstáculos. O que é que eles dizem? Eles até chamam a remover véus. É quase como se houvesse assim uma luz, não é? E que tem uma série de véus e que esses véus, através da meditação e não só, vão sendo removidos. E quando nós nos aproximamos da luz, nós vamos assim, eu na realidade eu sempre fui esta pessoa. Ou eu na realidade eu sempre acreditei nisto. Eu na realidade, embora eu não sabia que sabia ou não sabia que acreditava, mas a nossa essência mais profunda, porque nós desde pequenos, quando nós nos viramos para fora e estamos à procura de quem sou eu, o que é que eu devo fazer, é sempre o que é que está certo. É o que é que eu tenho que fazer para estar certo, o que é que eu tenho que fazer para os outros acharem que está certo, qual é o meu lugar, não é? E aqui é o caminho inverso. E nesse caminho nós vamos colocando véus. E nós, ao retirar esses véus, nós chegamos um bocadinho à opção original que sempre esteve lá, ok? Portanto, quando nós dizemos atingir o nosso potencial ou desbloquear o nosso potencial, nunca se trata de algo que é criado, mas é algo que nós sintonizamos com algo que já lá estava. E há uma imagem, para mim, que uma vez alguém definiu meditação com esta imagem, com esta metáfora, e tem muito a ver com isto, que era, a pessoa disse assim, olha, imagina que nós estamos numa sala, ou estamos num café, e está muita gente à volta a falar, e nós queremos comunicar, e nós não conseguimos, nem eu percebo nada do que queres dizer, nem tu percebes nada do que eu quero dizer, estamos ali, estamos a falar ou não falar, é exatamente igual. De repente a sala fica em silêncio e nós comunicamos perfeitamente. Se nós transportarmos isso para o nosso interior, é quase como o nós, a nossa mente, o nosso ego anda à procura de algo e algo mais profundo que sempre ali esteve, mas não existe essa comunicação, porque existe muito ruído. E o ruído são os medos, são os traumas, mas não são só isso. São expectativas e são aquilo que nós achamos que deve acontecer. Ou seja, se eu achar que deve estar à minha frente alguma coisa, eu vou olhar e vou conseguir ver. Ou então, ao contrário, se eu achar que algo não deve estar ali, eu vou olhar e a coisa está ali e eu não a vou ver. Está bem? Então, basicamente, o trabalho é isso. Em termos de aplicações práticas, tem todas as aplicações práticas possíveis. É desde alguém que quer crescer na profissão, alguém que não sabe o que quer fazer, ou alguém que até sabe o que quer fazer, mas não consegue porque bloqueia. Mas bloqueia porquê? Porque tem medo, por causa das expectativas. Ou então alguém que não é feliz porque é que falta algo? Porque há algo dentro da pessoa que a pessoa não está habituada a ouvir e a seguir, desde um atleta que quer ter melhores resultados e acha que treina para isso, acha que tem qualidade para isso, mas não chega lá porquê? Ou então às vezes às vezes a minha vida não me corre bem, que acontece mesmo assim, eu faço tudo, mas a minha vida não me corre, parece que tenho azar e só atraio coisas más. Pronto, então nós vamos olhar lá para dentro
e vamos descobrir que a pessoa no fundo nunca acreditou que aquilo ia correr bem, não é? E nós removendo isso, é impressionante os milagres que acontecem, não é? Ok, e esse processo de remoção, como é que tu chamarias a isso? Isso é reiki, isso é meditação, isso é coaching, qual é o nome que tu dás a isso? É cura prânica? As técnicas que eu utilizo é mais de meditação, embora também tenho muito conhecimento a nível energético, que é algo que eu falo um pouco menos, porque é menos palpável. Eu posso falar agora aqui um bocadinho, que além de nós termos este corpo físico visível, que nós vemos com os olhos, mas da totalidade de vibrações que existem no universo, isto é uma pequena coisa. Nós apanhamos da realidade à nossa volta, que é só vibração, não é nada a não ser vibração. Nós apanhamos um pequeno espectro como luz, um pequeno espectro de luz e um pequeno espectro de som. Existem sons que não estão dentro do espectro que nós ouvimos, existe luz que não está dentro desse espectro que nós vemos, existe mais coisas que nós não podemos catalogar nem como luz, nem como som. E nós, paralelamente a este corpo, não é? Nós aprendemos que temos tipo uma aura, e temos chakras, e tem uma certa forma de funcionar, e quando ela está harmonizada, estes processos processam de uma forma mais facilmente, e às vezes, se calhar, se uma pessoa está com dores de cabeça, e atenção, isto aqui não é para todos os tipos de dores de cabeça, mas para muitos deles eu digo assim, olha, traz atenção um palmo abaixo da planta dos pés, pronto, agora relaxa a barriga e relaxa a garganta. O que é que está a acontecer dor de cabeça? Olha, está a melhorar, não é? Pronto, isso tem por base alguns conhecimentos da anatomia energética, o mais próximo é a acupuntura, mas eu aprendi outra coisa que foi na cura prânica e outras coisas paralelas, mas é algo que eu não me centro assim tanto. O que é que eu me centro mais? Eu centro um bocadinho na mente e na meditação. Porquê? Porque a mente está sempre em movimento, não é? E esse movimento é de ou está a absorver e a assimilar, ou está a deitar fora. Se nós num processo meditativo, se nós acalmamos a mente, se nós trazemos os sentidos para dentro, ou seja, estou menos focado na visão, na audição, no tato, estou menos focado e começo a interiorizar mais, a mente interioriza, começo a absorver menos informação, o que vai acontecer é a mente vai pegar na informação que tem acumulada por processar e vai começar a processá-la e vai começar a deitá-la cá para fora. E essa informação que está lá acumulada normalmente são coisas que nós não queremos tocar, não é? São coisas ou que nós queremos manter escondidos, ou porque temos vergonha, ou por causa de dor, ou o que quer que seja. Está tudo ali para ser trabalhado e há uma força tremenda para isso vir cá para fora. E se nós acalmarmos a mente, isto tudo vai começar a vir à superfície. E depois a meditação tem outra coisa muito interessante, que é, como ela acalmou e ela deixou de receber estímulos exteriores, interiormente, com a prática e com algumas técnicas, nós começamos também a recolher e a deixar de receber estímulos interiores. Ou seja, quando a mente começa a deitar coisas cá para fora, o nosso consciente está a observar, mas não tem acesso a essa informação. Ou seja, pode vir um trauma, ele vem e sai. Eu não faço a menor ideia do que é. E a maior parte das vezes eu nem sequer sinto absolutamente nada. Não é? Só sei que estou a ficar cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo, cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo. E depois, quando eu finalmente paro a meditação e no dia-a-dia, eu vou percebendo que tinha uma série de questões pendentes que simplesmente desapareceram. Quando essas questões pendentes desaparecem, os tais obstáculos, nós ouvimos melhor a nossa voz interior e focamos naquilo que realmente é interessante. Por exemplo, há um exemplo que eu vou dando para as pessoas perceberem é um jogador de futebol quer marcar um penalti, vai fazer algo que praticou milhares de vezes, algo que ele consegue executar na perfeição. Porque é que ele não chega lá e não executa? Porque existe todo um mundo cá atrás, a nível inconsciente, que tem que ser processado. Okay? Existem várias maneiras de processar. Uma das maneiras de processar é ele acalmar a mente vai começar a deitar aquilo tudo cá para fora e ele nem sequer tem noção, ele simplesmente, de repente, ele percebe, olha, agora isto é só chutar uma bola e é tudo mais tranquilo. Ou seja, 99% do problema desapareceu. Okay? Certo. A maior parte dos nossos obstáculos são questões internas. Atenção, eu debato-me com elas todos os dias. Por isso é que eu digo,
quem sou hoje não tem nada a ver com quem era há 6 meses, nem com quem era há 1 ano, porque muitas dessas questões desapareceram, não atingi mais o meu potencial, mas eu continuo a ter outras questões, continuo a trabalhar, e por isso é que eu daqui a 6 meses vou olhar para trás e não me vou reconhecer. Ok. Então, o trabalho que tu fazes, eu sei que tu também estudaste coaching e até estudaste com uma pessoa de quem eu gosto muito, de quem eu respeito muito, que foi com a Life Training. Já agora tu ajudaste muito. Se calhar não dás valor ao que ajudaste porque se calhar não foram muitas horas, foram sim algumas discussões, mas tu deste-me ali algumas direções. Que é a única coisa que interessa, porque nós com pequenas direções nós depois trabalhamos interiormente e começamos a perceber a mecânica da coisa. Mas desculpa ter aquilo que eu te ia perguntar era exatamente por tu teres estudado coaching e por teres aqui acesso a diferentes ferramentas nos teus estudos, tu tens acesso a diferentes ferramentas, qual é que tu achas que é melhor, ou existe alguma melhor, ou temos que procurar qual é a melhor para nós? Ou seja, isto vai funcionar igual para toda a gente deve fazer meditação, todas as meditações são iguais, como é que eu decido, não é? Há kundalinis e coisas, não sei quantos tipos de yoga, sei lá quantas meditações, a que porta é que eu devo bater para mim, não é? Ok, primeiro o coaching e a meditação. O coaching é uma ferramenta incrível, não é? E é algo que faz muita falta a estes grandes mestres, e eu conheci alguns, eu posso dizer que conheci alguns, e posso dizer que eles têm um valor extraordinário, mas se por acaso eles estivessem aqui a conversar contigo, posso dizer que nem tu, nem as pessoas iam perceber metade, nem 90% do que eles estavam a dizer, porque eles citam muitas escrituras e depois usam assim muita metodologia, existem muitos termos e depois é tudo muito abstrato, e aquilo... Que também tem o seu valor, atenção, tem o seu valor, porque eu dou por mim, que às vezes me passaram algum conhecimento, eu só passar 2, 3 anos e aquilo frutificou, e outro passado 5 anos, e outro passado 10 anos, eu às vezes há coisas que, tipo, olha, agora eu já percebo este conceito, e foi algo que disseram lá atrás, até pode fazer parte do mecanismo, mas na realidade não existe muito aquela vontade de simplificar, de mastigar e de concretizar. E o coaching, eu acho que isso é muito importante, porque é muito concreto, é assim, estamos no ponto A, vamos para o ponto B, como é que nós vamos lá chegar, ok? Certo. E não há, e conjugando as duas coisas, não é? Pelo menos no meu caso, eu acho que é extraordinário. Esta parte da filosofia também pode trazer muito ao coaching, mas pode trazer imenso, porquê? Porque aborda temas e aborda questões que o coaching e a PNL ainda não tocaram muito, por exemplo, eu de New Code eu nunca estudei, mas já falei com pessoas que estudaram e debatemos um pouco, isso até o Paulo Espírito Santo, que eu acho que já esteve aqui, nós batemos muito e há pontos que se tocam, ou seja, são pessoas diferentes ou correntes diferentes já para a mesma realidade e já começam a encontrar muita coisa em comum. Relativamente à meditação, qual é o meu conselho? O meu conselho depende do professor. Imaginando que alguém quer aprender artes marciais, não é? Certo. E a melhor é o jiu-jitsu. Mas temos ali um professor de judo, que é um japonês, que é o melhor do mundo, que não sei o quê. Provavelmente, não é? Ia mais praticar o judo do que ir ao jiu-jitsu, que é uma pessoa que não tem qualificações. É muito importante a pessoa com quem nós vamos aprender. Depois, dentro disso, outro critério que é muito importante é experimentar. E experimentar é o que é que tem mais a ver connosco. Há muitas linhas e há linhas que resultam, também acontece muito esquecimento, a minha linha que é a melhor de todas e não sei o que e tal, não é verdade, isso aí não é verdade. Porquê? Porque o resultado final é só um, existem muitas linhas porque existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com nível de evolução diferente e todas elas vão dar, se forem autênticas, todas elas vão dar ao mesmo sítio, não é? E nós experimentando, nós vamos perceber dentro de nós o que é que faz mais sentido, o que é que mexe mais connosco, não é? E é mesmo isso, é experimentar. Se por acaso tu falaste na Kundalini é preciso ir com mais cuidado, está bem? Ok, então... Mexe muito cá dentro, é preciso saber o que é que estamos a meter, mas de resto é um bocado por aí. Então, como é que nós sabemos? Uma das minhas dúvidas sempre, e tu ajudaste-me também nisso, porque eu aprendi também
com a tua forma de meditar e que continuo a utilizar quando o faço, mas a minha pergunta para os nossos ouvintes que nos estão a ver aqui do estrangeiro, alguns até nas comunidades portuguesas, uma saudação especial às nossas comunidades portuguesas, como é que nós sabemos que estamos a meditar bem? Porque há malta que diz assim, ok, um gajo está a meditar quando já não tem pensamentos, só que eu, quando estou a meditar, não tenho outra coisa que não pensamentos, não é? E a malta diz, não, tens é que deixar todos os pensamentos ir. E outros dizem, não, tens que parar os pensamentos. Como é que o gajo sabe que está a fazer bem? Qual é o resultado que nós dizemos assim, se eu sentir isto, quer dizer que isto esteve bem? Ok, quando chegares lá vais encontrar a resposta, ok? Entretanto, existem vários níveis de prática. Sim. O primeiro nível de prática é quando nós achamos que estamos a fazer alguma coisa e não estamos a fazer coisa em cima nenhuma, ok? Certo. E, curiosamente, isso ajuda-nos a chegar ao destino final. Curiosamente, é perfeitamente assim, ou seja, assim, eu até acho que estou a meditar, mas o que eu estou a fazer é dançar música ping, uma coisa que não tem nada a ver, jogar futebol, ou estou a dançar e acho que é meditação. Sim. Não interessa absolutamente nada. Por alguma razão, se nós tivermos a intenção correta, seja qual for o caminho, nós vamos chegar lá. Mas o primeiro estado normalmente é esse. Eu acho que estou a meditar, não estou a meditar nada. Okay. Depois, o segundo estágio, nós achamos que estamos a meditar e nós não estamos a meditar. Nós estamos aqui a fazer aquilo que as pessoas chamam, estamos a fazer uma preparação para a meditação. Ok. Que também se pode chamar meditação, mas é uma preparação. Nós estamos a preparar a mente para o que aí vem. E aí pode-se incluir quase tudo que podes imaginar. E também, se a primeira é boa, a segunda também é muito boa. Por exemplo, a mente normalmente tem 1000 coisas ao mesmo tempo. Está a gerir 1000 coisas ao mesmo tempo. Se nós reduzirmos todas essas 1000 coisas a uma só, por exemplo, observar a respiração, okay? Nós estamos a fazer uma preparação na mente. Nós estamos a afiar a mente, estamos a aguçar a mente, estamos a consegui-la concentrar numa só coisa. Conseguimos que ela, em vez de ela estar dispersa em tudo, está a ficar só concentrada nela própria. Isso ainda não é meditar, isso é só preparar para... Sim, podemos chamar meditação, mas de acordo com algumas escolas, é uma preparação, estamos a preparar a mente. Okay. Se nós, em vez de estarmos atentos aos estímulos exteriores, começamos a estar atentos mais aos estímulos interiores, é uma preparação. Se nós começarmos, em vez de estarmos atentos a estímulos muito grosseiros e começarmos a estar a estímulos mais sutis, também é uma preparação para a mente. Ou seja, quando eu passo de observar a respiração, ok? Se eu passar, e isso é atenção, isso é algo que muda logo a nossa prática, que é, quando eu respiro, o ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai, mas provoca determinado tipo de sensações físicas, mas depois provoca outro tipo de sensações mais sutis, a nível nervoso, sistema nervoso. Se em vez de estar atento à parte física de respirar, se estiver atento mais à parte mais nervosa, mais sutil, estou a criar mais sensibilidade à mente, não é? Também eu estou a preparar a mente. Ok. E depois, de repente, quando a mente para totalmente e pensa na mente como um filtro, ou seja, neste momento, nós pensamos que parece que a nossa mente não para. Mesmo nós estamos agora a falar e parece que nós ainda não paramos de falar. Já não sei há quanto tempo estamos a falar, mas parece que nós não paramos de falar. Mas sempre que nós estamos a falar, há sempre pequenas pausas. Ok. E a mente está sempre a trabalhar, mas tem sempre pequenas pausas. Sempre pequenas pausas. Chega uma altura que as pausas começam a aumentar, até que um ponto só existe essa pausa. Okay? E a mente é um filtro, é tipo um espelho que está sujo, ou então, como às vezes é dito, tipo, imagina uma piscina, um lago, e tem cá em baixo uma fonte luminosa, e aquilo está revolto, não é? A fonte luminosa está lá, e depois quando aquilo para, tu vês mesmo a fonte luminosa, não é assim algo distorcido. Quando a mente para e deixa de estar distorcida, então aí teoricamente começas a meditar. Começas a sentir coisas, que assim, eu não estou a pensar em nada, eu não estou a ter nenhuma sensação física, mas de alguma forma, alguma coisa está a acontecer, eu estou a ter outro tipo de sensações. Se eu estiver a pensar que não estou a pensar em nada, já estou a pensar numa cena, que é que não estou a pensar em nada. Exatamente.
Tem mesmo que ser um sentir que não estou a pensar em nada. E não está a fazer absolutamente nada, mas no entanto, nós continuamos presentes e há uma série de atividade que é um bocado engraçado, que é, começa a surgir informação, não é? Que aí as pessoas dizem que é a chamada intuição, que é uma informação que sempre lá esteve, certo. Começa a surgir, mas tu dizes assim, mas eu não estou a pensar, está-me a surgir informação, mas eu não estou a pensar absolutamente em nada. Por exemplo, eu, se calhar, equipar um pouco a duas coisas, que é, por exemplo, o Einstein dizia que era no silêncio, ou era a dormir, ou era quando não pensava em nada, que a inspiração surgia. Ou seja, ele não estava a magicar nada, mas aquilo surgia. Outro caso é quando as pessoas dizem que estão in the zone. Ou seja, um desportista, ele está a observar, a informação está-lhe toda a chegar, a mão levanta e ele faz cesto, mas ele pensa assim, para aí, mas eu não estou a levantar a mão, isto aqui a minha mão está a levantar sozinho. Está tudo... Certo. Não é? E esse estado é um estado... Que é o estado de flow, não é? Flow. É um estado altamente meditativo. Flow. A meditação começa aí. Quando tu não fazes, mas acontece alguma coisa. E chega uma altura em que está tudo negro, está tudo vazio, e no entanto parece que há alguma coisa em ti que está a acordar e está a crescer e estás-te a conhecer, não é? E depois isso não tem limites, e depois isso aí vai até ali. Mas tu não transformas em palavras, não transformas em som, mas existe atividade. Parece que não existe atividade, mas existe atividade. Ou seja, aí sim começa a meditação. E depois pronto, depois ainda há mais coisas que há outros estados mais à frente. Mas este aqui já aí diz que começa a meditação aí. Se bem que o resto, isso pode chamar meditação ao resto. Então, e eu vou perguntar para um amigo, isto nunca me aconteceu, mas tenho um amigo que sempre que começa a chegar a esse estado, adormece logo assim, tal. Antes de chegar a esse estado, adormece. É bom ou é mau? Ou seja, é bom sinal ou é mau sinal? Quando ele adormece, então já está a meditar ou foi para o... e pronto? Não é bom, nem é mau sinal, mas não é meditação. E acontece ainda outra coisa ainda mais estranha. Isso quer dizer que a mente tem que se preparar mais. Okay? Ou pelo menos se continuar, ele vai deixar de adormecer. E acontece outro fenómeno que ainda é mais estranho, que é, nós estamos a meditar e parece que isto está a evoluir, estamos a ir mais fundo, a sentir aquelas coisas todas, muito subtis, atenção, muito subtis, não é? E de repente, o que é que aconteceu? E passou-se tipo uma hora, ou uma hora e meia, que é um fenómeno extremamente estranho, não é? E houve um professor meu que me explicou que é, a meditação continuou, mas a mente não tinha capacidade para registar aquilo. Ou seja, a mente tem que se tornar mais sensível, ou seja, a mente teve a receber estímulos, não é? E tiveram a acontecer determinadas coisas, mas ela não teve capacidade para registar, ela teve a experienciar, e quando nós voltamos é como se não tivesse acontecido nada, porque não ficou registro de nada, está bem? Ou seja, nós às vezes adormecemos, quer dizer que a mente entra, isto também tem uma explicação, entra no estado em que não se consegue manter acordado. Porquê? Existem 3 estados, e nós aí podemos levar para a PNL e para a hipnose, também é muito interessante, que é, nós temos o estado acordado, e que é o chamado estado consciente, em que nós sentimos esta realidade concreta. Certo. E quando nós estamos neste estado acordado, os outros 2 mantêm-se. Outras vezes, há uma recede e nós estamos no estado do sono com sonho. E este estado deixa de existir e estes 2 estão a acontecer. E o que é que acontece no sono com sonho? Estamos a dormir e existem imagens, existem palavras, a informação está codificada. Certo. E depois nós entramos noutro estado, que é na fase do sono sem sonho, e em que estas 2 ficam desligadas. E nesta fase nós estamos a dormir e não existe sonho, não existe imagem, não existe nada, não existe sons, mas existe atividade, embora muito ténue, cerebral. Curiosamente, quando nós estamos neste estado, e quanto mais tempo nós estamos neste estado, é aqui que a imunidade aumenta-se a criatividade, existe uma série de processos assim nessas emoções, é excelente para as pressões, para tratar problemas. Em termos de criatividade, nós acordamos muitas vezes com a solução. Quanto mais tempo nós passamos aqui, melhor é. Curiosamente, nós na meditação, nós tentamos chegar a este estado. Só que nós estamos a experienciar tudo por inteiro. Portanto, tentamos chegar a esse estado, mas sem adormecer. Sem adormecer, exatamente.
Então, aliás, existe agora outra coisa já agora para falar entre estar acordado e estar a dormir, que é, teoricamente, e para estes homens santos, nós estamos, eu, tu, e nós estamos quase sempre a dormir, está bem? Certo. Porquê? Nós vamos dormir e nós não controlamos nada, e os sonhos simplesmente nos acontecem, e no dia-a-dia, não é? Também aí tem um bocadinho a ver com o PNL e com o hipnose, nós estamos em transe, não é? E as coisas acontecem e nós achamos que estamos acordados, mas nós não estamos acordados. Porquê? Porque as coisas acontecem. Não estamos verdadeiramente acordados, não é? Verdadeiramente conscientes do que está a acontecer. Verdadeiramente conscientes. E, teoricamente, a prática da meditação, nós vamos passar a estar mais conscientes quando estamos acordados, estamos mais conscientes quando estamos a dormir na fase do sonho e estamos mais conscientes. Teoricamente, é possível, estes homens santos, eles estão a dormir e nem sequer estão a sonhar, eles estão perfeitamente alerta, não é? E ao mesmo tempo faz outra coisa muito importante, não é? Que é, a PNL valoriza muito nós cedermos o controle ao inconsciente, correto? Portanto, entramos em transe, nós desligamos esta parte consciente e deixamos o inconsciente tomar controle. Na meditação, o que é suposto é, eu vou ceder o controle ao meu inconsciente, ou seja, eu estou a jogar basquete e vou deixar que jogar... Mas ao mesmo tempo eu estou a perceber tudo o que está a acontecer, estou acordado. Ok. Ou seja, na meditação, nós vamos a níveis... E se eu conseguisse ir para uma posição de observador em que eu não estou a controlar, mas estou a observar tudo. Exatamente. O que se pretende é isso. E eu posso intervir ou dar pequenas instruções, mas a execução nunca está nas minhas mãos. Eu deixo acontecer. E daí está aquela questão do, eu estou a meditar e estão a vir os pensamentos. Tudo bem, eu estou a observar os pensamentos não me estão a agarrar, ok? Então eu vou deixar isso acontecer. Se eu puder trazer a minha atenção para algo mais sutil, melhor, mas deixar os pensamentos fluir. A partir do momento em que eu tento agarrar os pensamentos, aí já é um bocado complicado, porque aí também aprendes na hipnose e na PNL, que se tu estiveres a combater o inconsciente, isso nunca vai dar bom resultado, não é? Deixar aquilo fluir e nós estamos a observar, não é? E até podemos estar a observar outra coisa qualquer, outra realidade interna, não é? Aquilo vai passar. Tá bom? Espero não ter sido demasiado técnico. Não. E se foste também, é o problema das pessoas que estão a ouvir. Olha, aprendesse. Olha, a meditação a nível corporativo das empresas, durante muito tempo esteve aí num manto de isto é uma cena um bocado mística, isto não interessa nada aqui às empresas e nós... O gajo quer trabalho e bater punho e andar para a frente e coisas assim do género. Sendo que eu acho que o mindfulness, principalmente, conseguiu criar aqui um manto, uma forma diferente das empresas começarem a encarar isto. E, portanto, tenham começado pelo mindfulness e depois, visto o resto da meditação, ou mantendo-se ainda no mindfulness, mas hoje em dia... A forma como as empresas veem este tipo de prática é completamente diferente. O que é que tu achas sobre o mindfulness? Disto que nós estamos a falar, está muito na parte da preparação da mente, é interessante, é muito interessante, é muito básico. Como é que tu vês isto? O mindfulness, e eu comecei-me a perceber da força do mindfulness por volta de 2011, 2012. E quando eu comecei a perceber realmente do que aí vinha, eu pensei assim, isto aqui vai salvar o mundo. Vai mesmo salvar o mundo. E o que é que aconteceu com o mindfulness? Foram pessoas academicamente reconhecidas, não é? Certo. Isto porque há muita gente a praticar a meditação da boa, só que não diz a ninguém, está bem? Ou durante muito tempo não dizia nada a ninguém. E haviam pessoas até da área da psicologia que apanhavam determinadas práticas e davam ali uns cheirinhos e tal, mas nunca acharam meditação, nunca diziam nada, é para não perderem credibilidade. No caso do mindfulness foi muito interessante, foram pessoas ligadas a académicos que tiveram a capacidade de testar cientificamente algo que é muito, como é que é dizer, o mindfulness é uma prática, é muito o sumo muito simplificado, muito mastigado. E então, muito fácil de verificar e conseguiram verificar, e os resultados foram extraordinários. Aliás, qualquer tipo de meditação que uma pessoa faça tem um impacto brutal. Tanto é que a níveis mais avançados, as pessoas relatam coisas extraordinárias e evoluções
extraordinárias, mas a coisa mais simples praticada durante pouco tempo tem um efeito extraordinário na mente. E eu mal me apercebi do que aí vinha e da credibilidade que isso estava a trazer, pensei assim, bem, isto aqui vai mudar o mundo. E acredito mesmo que vai mudar o mundo. E eu ouço relatos de pessoas em escolas difíceis, não é? Em que mudam radicalmente as crianças, e quando isto for algo perfeitamente normal, eu tenho uma filha e ela quando fizer 2, 3 anos, talvez 3 anos, eu vou começar logo a puxar por ela para ela começar a meditar, ou ainda agora começo a meditar às vezes ao lado dela, e atenção, até o cão, tipo, estou eu e a Tânia, estamos a meditar e o cão vem para a nossa beira, influencia mesmo. Sim. E longe de mim estar a dizer assim, isso aí do mindfulness, esses tipos são os paródios, nada disso, é uma prática tremendamente válida, que tem resultados, não é? Agora, outra parte essa parte do mindfulness está em quase todas as escolas, mas existem níveis acima, e aquilo que eu aconselho é que as pessoas continuem a procurar, não é? Existem N escolas, e vão ver que a prática do mindfulness não vai retirar nada ao resto. Por exemplo, eu fiz um retiro de Vipassana em 2010, fiz um retiro de 12 dias, foram 10 dias de silêncio, e eu olho para trás e aquelas práticas não me dizem nada, não é? Mas aquela experiência serviu-me de uma base muito forte para o que veio a seguir, da mesma forma que o coaching foi uma base muito forte, outras coisas muito fortes. E nunca se pode dizer a alguém, isso do mindfulness tal, não. O que eu diria é que continuem à procura, não é? Continuem à procura. A explorar, não é? A explorar, exatamente. Olha, até o Daniel Goleman, e esta é a parte engraçada, que é alguns autores, e outro, do coaching, Michael Neal, e não sei o que, durante muito tempo tiveram assim, bico calado, mas depois, mais tarde, com a cena do mindfulness, quando começou a ser mais aceitável, começaram a escrever livros, e escreveram lá algumas coisas em que eles acreditam, ou as pessoas que os ensinaram que acreditavam, são coisas muito à frente. Mas muito à frente. A gente vai ler aquilo e quem introduzir assim de repente, aquilo é um bocadinho estranho. Mas o facto de ter a escola do mindfulness já começa a perceber que pode ir mais além. Portanto, já se pode falar um bocadinho mais sobre isso, não é? Um bocadinho mais, exatamente. Ou seja, quem está à vontade no mindfulness, quem é muito cético, vai para o mindfulness. Quem está no mindfulness e se por acaso sente que quer um bocadinho mais, procura que existe assim todo o mundo, depois existe a segunda classe, a terceira classe, até o pós-doutoramento. Que eu não estou lá, atenção, eu não estou no pós-doutoramento, mas quero caminhar para lá. Tu onde é que estarias aí? Estarias no 12º, no escaloiro? Isto é que acontece uma coisa muito interessante na meditação, que é, tu ao início, sentes que estás ali na pré-primária, depois de repente primeira classe, segunda classe, chegas tipo à faculdade num instante. E depois, de repente, tu percebes que a faculdade, afinal, é tipo o 5º ano, ou 6º ano, estás a ver? Tu achavas que estavas na faculdade, mas estás na preparatória. Exatamente. É muito interessante. E depois, chega uma altura em que nós temos acesso a alguns autores, não é? Muito simples, Ramana Maharshi, um que eu adoro, um americano, que é o Lester Levinson, e Vivekananda, Yogananda, assim uma série deles. Mas Ramana Maharshi, acho que toda a gente está lá no topo. E nós começamos a perceber que ele é assim um nível assim completamente extraordinário, uma coisa assim brutal, que nós estamos muito longe, mas começamos a sentir, isto é pouco palavras, que há alguém em nós que já lá está, ok? Ou seja, é quase como, eu não estou nem no pós-doutoramento, nem estou na faculdade, nem nada que se pareça, mas começa a sentir aquela coisa de que quando lá chegaste, tu vais saber que sempre lá estiveste, ok? Certo. E esses vislumbres eu já os começo a sentir. Isso também é muito importante, porquê? Para depois também separar o trigo do joio. Ou seja, eu às vezes apanho um autor ou alguém me fala algo assim, isso é mesmo espetacular, porque alguém nós, é quase como se eu não tivesse um acesso direto, não é? E conseguisse pôr por palavras, até a minha prática fosse uma coisa assim extraordinária, mas parece que há assim qualquer coisa que já me começa a apontar para onde é que eu vou caminhar. Mas isto é só quando a gente chega lá. Por isso é que eu também disse da meditação, disseste, mas se eu estou a meditar, se eu não estou a meditar. Quando a pessoa chega lá, nós sabemos que estamos lá. É impressionante. Olha, agora já sei o que é que isto é.
Tipo, e não adianta muito, não interessa muito como é que não é nada. A gente chega lá, para assim, o que é importante é onde é que eu estou agora, não é? Como é que eu posso trabalhar e qual é a minha prática, quais são os meus obstáculos. E às vezes, aí sim, é muito importante falar com alguém que está um bocadinho mais à frente, não é? E foi algo que eu ganhei imensa experiência, não é? Alguém diz assim, olha, eu estou a bloquear a isto, olha, estou a bloquear porque eu quero meditar e não consigo. Pronto, tudo bem. Se queres meditar, então nunca vais meditar. Porquê? Porque a meditação, de uma certa forma, é uma inação. Okay? Certo. É uma inação. Tipo, se eu quero, estou a utilizar a mente. Se o objetivo é ir para além da mente, o querer vai ter que desvanecer. Olha, experimenta permitir-te não meditar. Ei, olha, agora estou a conseguir meditar. Não é? Certo. É um truque. Ou então, eu estou assim a observar a respiração, mas aquilo é uma série que eu não gosto. Então, olha, então começa a ver. O ar entrar e o ar a sair há algo mais sutil. Olha, experimenta sentir isso algo mais sutil. E olha, isso até é engraçado, isso acalma-me bastante. Olha, então fica aí. Ou então, olha, eu não sei o que é a mente estar parada. Olha, mas a mente está sempre a parar. Ela trabalha e para, trabalha e para, trabalha e para, em ciclos, não é? Em ciclos muito curtos. Vamos acalmá-la e então ela vai trabalhar um pouco mais tempo e depois vai estar parada um bocadinho mais tempo. Olha, percebe quando ela para. Olha, que engraçado, nunca tinha reparado nisso. Agora deixa de estar aí. Okay. E depois há outro tipo de coisas importantes. Às vezes é importante falar com alguém com mais experiência para nos dar estas questões mais práticas. Mas agora a questão de para onde é que tu vais, como é que vai ser, isso não é muito importante, porque também aprendi um bocadinho no coaching e que vem da PNL, que é quando a gente diz, como é que foi a festa? Olha, foi espetacular e estava aquele. Por mais palavras que a gente utilize, nós nunca vamos conseguir representar aquela experiência. Certo. Então, para falar da meditação, que é algo que a mente nunca vai ter acesso, nunca vai conseguir criar, nem vislumbrar, nem imaginar, nem nada, e só pode saborear algo, tipo, não tem papel nenhum, está completamente receptiva, então é impossível estar a explicar como é que vai ser. Só pode ser isso. A pessoa chega lá e vai ser perfeitamente o que está a acontecer. Ótimo. E uma coisa que te ia perguntar relativamente, mais ou menos aqui ao mindfulness, que é algo que muitas pessoas relatam que se aproximam do estado meditativo quando estão a fazer alguma coisa. Ou seja, na perspectiva do mindful ser uma atenção plena, uma atenção consciente plena a alguma coisa, a malta que diz, eu a lavar a louça, é como se estivesse a meditar, porque eu estou pleno naquela função, estou a dedicar atenção plena àquela função e, portanto, no final sinto-me, como aquilo é mesmo importante para mim. Eu sinto isso, por exemplo, no CrossFit. Eu, quando estou no CrossFit, estou lá, não estou em mais lado nenhum. A minha mente não está a pensar em mais nada, nem nos problemas que tem, nem não tem, nem seja aquilo que for. Estou mesmo lá. Por exemplo, quando corria, e corria às vezes grandes distâncias, a minha mente estava em todo lado, ou seja, eu ia correr e ia pensar em tudo e mais alguma coisa, ou seja, era tipo a descarga do autocolismo da mente em que vinham todo tipo de pensamentos. Ali eu estou simplesmente a fazer aquilo, sou simplesmente a fazer aqueles exercícios. Isto é uma preparação para a meditação, isto é uma forma de meditar. Como é que tu vês estas experiências? Aquilo que eu aprendi é uma preparação. Ok. E a mente está a passar de um estado em que está completamente agitado e em que está completamente disperso e em que a realidade manda nela para algo em que ela está mais atenta e está mais acordada. Okay? E isso é super importante para o que vem a seguir. E atenção, a meditação não tem que ser realizada de olhos fechados. Agora eu vou entrar aqui numa parte assim, se calhar um bocadinho mais à frente, nem eu estou lá. Certo. Mas nós, ao esvaziar completamente a mente, nós entramos em estados mais sutis, que dificilmente nós vamos entrar ao lavar a louça. Okay? Portanto, estar atento a lavar a louça dificilmente será o final. Okay? Agora, aqueles grandes mestres, eles começam a ter assim, alguns comportamentos assim, um bocadinho completamente fora da nossa realidade. Por exemplo, uma coisa que eles fazem é, eles às vezes falam de si na terceira pessoa. Certo. Eu estava aqui a falar assim, o Pedro Leite, quando está a meditar, faz assim, não sei o quê, e nós achamos que é uma figura de estilo, ou que é um estilo de falar e tal, mas não é nada disso.
Nessa perspectiva, os jogadores de futebol já estão num nível elevadíssimo de... São seres iluminados. E então, qual é a explicação? Para mim, o Jardel foi um homem santo, enquanto esteve no Porto, pá. Exatamente. E o que é que era milagreiro, não é? Uma bola. Exatamente. Quantas vezes nos salvou? Quantas vezes? Exatamente, era um salvador, correto? Exatamente. E o apóstolo era o Drlovic, não é? O Drlovic e o Capuz, pá. Exatamente. Então, o que é que acontece se essas pessoas estão nesse estado? Eles estão acordados e acordam um nível tão para lá que eles, quando olham para a mente e para o corpo, percebem que não são aquilo, têm toda uma experiência extra e este nosso mundo e extra, aquilo que eu agora me chamo o ego, não é? Tão extra, que eles olham e falam na terceira pessoa. Certo. Como se estivessem mesmo a observar aquela pessoa a fazer alguma coisa. Exatamente. Estão a observar os pensamentos, estão a observar toda a experiência e falam como se fosse na terceira pessoa. E depois vão mais além, não é? Vão mais além. Tipo, existem, isto aqui já é mesmo muito à frente, mas tipo, existem pessoas que veem mesmo o nível subatómico, não é? Mas ao mesmo tempo veem isto. E veem esta realidade, e veem antes desta realidade, e veem outras realidades, e veem assim, tudo ao mesmo tempo, ok? Essas pessoas já não precisam de... Como é que nós sabemos que não são só drogas duras, que estão aí a ajudar a malta a ver essa cena? Epá, normalmente... É assim, agora posso ser politicamente incorreto? Podes. Então eu vou falando dos falsos gurus. Normalmente, os falsos mestres são tiranos, estão normalmente rodeados de mulheres jovens e bonitas e mais tarde vem-se a saber que andaram a violá-las. Ou então, pior, estão rodeados de miúdos e vem-se a saber que os violavam. E quando vêm essas histórias de que violavam mulheres e miúdos e que eram tiranos e não sei o quê, vem-se também a saber que havia alguns discípulos mais próximos que davam assim umas drogas, uns LSDs e não sei o quê, ok? E normalmente esse tipo de coisa está todo acompanhado por todo um conjunto, não são só as drogas duras, são o eu está a um nível, portanto, há um que é um nível, há vários níveis extremos, mas pronto, eu não queria estar a falar porque às vezes até pode haver algum seguidor dessas pessoas, não é? Havia um que era o Adidá, não é? Que estava fechado numa ilha, só algumas pessoas exigia devoção total e depois as pessoas que saíam completamente cheias de problemas e havia técnicas de lavagem cerebral, não é? E havia outros, não é? Tipo também o Osh, também se conta histórias do Osh, não é? E há assim outras, mais, tipo, estão na Índia, estão de volta e meia, vai um preso, não é? Certo. E normalmente, há muito show, e muito eu sou bom, e tipo, eu também cheguei lá, e tipo, e também em Portugal há esse caso, do mestre Jorge Veiga Castro, que foi acusado, atenção que eu disse das drogas, eu não sei, mas agora foi acusado com estes discípulos também. Mas certo. Antes disso, existe outro tipo de coisas que tu vês, que é eu sou o Salvador, só podes seguir a mim, tu não podes questionar, e depois há ali um núcleo duro muito próximo, elogia muitas pessoas, mas depois de repente as pessoas são expulsas ou desaparecem, e depois às vezes isso está associado às drogas. Existem outras pessoas que é, eu não estou à procura de ninguém, eu estou na minha vida, se me perguntarem, eu respondo, a maior parte das pessoas não me pergunta nada, mas eu nem sequer escrevo livros, são pessoas que de repente percebem que eu sei imenso e estão ali numa pergunta-resposta, gravam aquilo e depois transformam aquilo num livro, não pedem dinheiro, nem eu quero um templo, houve aqui uma série de, houve um tipo americano e muito rico que achou que que as pessoas deviam beneficiar e construiu aqui tipo assim um mega hotel e assim um mega espaço aqui à volta da cabana onde eu vivo, não é? Não tem que ser uma cabana, pode ser coisa qualquer. E as pessoas vêm, e depois outra coisa muito interessante que é, são pessoas que ensinam pelo silêncio. Okay? Ou seja, é muito comum tu chegares a um Guruji e tal, e não sei o quê, então, mas como é que é Deus e não sei o quê e tal. Eu começo a e depois alguém te diz, olha, mas não estás a dizer nada. E ele mais tarde assim, olha, eu estou-te a dizer tudo. Eu consigo fazer essa cena. Está na experiência, está no silêncio, está na experiência, e se tu estiveres receptivo, tu vais sentir alguma coisa, ok? Certo. Quando tu sentes e tu avanças, estás a perceber? Tu sentes e tu avanças e a pessoa não te pede nada em troca.
e tu sentes que estás a evoluir imenso, pá, a pessoa a seguir diz assim, olha, para além disto que estás a sentir, existe isto, aquilo, pá, mas não acredito em nada do que eu digo. Pá, continua, pá, e mais tarde se isto acontecer, e exatamente. Então aí nós ganhamos uma fé muito grande, mas uma fé mesmo muito grande, e nós acreditamos, nós vamos avançando e vamos experienciando aquilo. E quando eu digo isto, digo, pá, são experiências que estão totalmente fora da minha experiência, mas eu acredito totalmente, embora é mais o acreditar, mais uma crença, do que sentir verdadeiramente e estar lá. Mas a verdade é que eu vou avançando e vou passando por esses estágios que eles nos falavam. Agora, o que é muito estranho é, atenção, e eles não mostram a missa à metade. Quando a gente começa a ouvir falar nos CIDs e assim uma série de coisas que só são possíveis de explicar à luz da física quântica, então é muito mais à frente. E normalmente eles negam. Às vezes há 5 casos, não é? Para se revelar alguns, não é? Mas às vezes existem casos de pessoas que estão em 2 sítios ao mesmo tempo, não é? E dizem, disseram, não, isso não deve ser verdade. E então existem mesmo casos, já me relataram, e alguns tu mesmo comentaste, pessoas que testemunharam, não, olha, esta pessoa estava neste sítio aqui e estava naquele sítio acolá a milhares de quilómetros, e estava a dar instruções, e estava no hospital, houve uma catástrofe, estavam lá discípulos dele e não sei o que, ele esteve lá a dizer não sei o que, mas se a pessoa for confrontá-la, a pessoa diz que não, será que isso é possível? Não acho que isso é possível, não sei se é possível, se calhar é, não sei, não. Mas existem N cenas mesmo, mas são pessoas que não mostram, nem se gabam, nem... E outra coisa que é, muitos dos ensinamentos deles, às vezes até oral, nem sequer escrevem, nem dizem nada, dizem tal, e tu começas a perceber, não é aquilo. Mas isso é muito para além do mindful, assim, muito para além de onde eu estou, não é tão importante. Para aquilo, para nós, que é mesmo importante é, eu olho para mim e olho para as pessoas que aprendem comigo, e olho para as pessoas que aprendem com outras pessoas, e para as pessoas que eu não conheço de lado nenhum, mas eu cruzo-me com elas, o que elas relatam é mesmo isso, estão cada vez mais conscientes, pá, que é uma prática que as tornam muito mais tranquilas, que acedem a uma sabedoria interior imensa, e agora para as empresas tem um efeito prático brutal. Ou seja, se existe uma direção em que as pessoas andam todas às cabeçadas e que não se dão bem com as outras, o que é que isso é? Isso é ego. Se existe alguém que está sempre a ser pisado e que não se impõe, o que é que isso é? Isso é ego também. Porque aquilo que nós chamamos ego no Ocidente é diferente do que se chama ego na Índia. O que nós chamamos ego no Ocidente, alguém tem o peito feito, é um ego gigante. Mas alguém que acha que não é ninguém, todos são melhores que ele e não sei o que, esse também tem um ego gigante. Porquê? Porque da interação da minha consciência, vamos chamar entre aspas a minha alma, e o meu corpo, as minhas emoções e a minha mente, surge algo que se chama ahankara, que é a noção do eu. E essa noção do eu é uma noção falsa, que não existe. Por exemplo, eu sinto-me português. Eu sinto mesmo, porque tu pensa, sou português, a seleção joga, Portugal. Mas na realidade eu não sou português, vou explicar a um cão, não é? Olha, aqui é Portugal, ali é Espanha. E há aqui uma linha imaginária, não é? Como é que nós vamos explicar isso a um animal, ou então ou um extraterrestre? Tipo, isso não existe, isso é um ego, é o ahankara, que toda a gente tem e que necessita de um ahankara para se situar, mas com o tempo começa a dissolver. E tanta pessoa que acha que os outros são piores e que não confia, ou então acha que não vai conseguir atingir um objetivo, isso é um falso conceito, é a forma como ele se vê, que na realidade é ilusório, isso não é verdadeiro. E também outra pessoa que acha que é melhor que os outros, ou que tem que pisar os outros, ou seja, tem um ego, também é um falso eu. Se nós dissolvermos este eu com práticas completamente indiretas, ou seja, se eu for dizer a esta pessoa, tens a mania que és o melhor e não sei o que e tal, tu és igual aos outros e tal, ia resultar provavelmente em 0,0. Mas nós dizemos assim, olha, vamos pôr em silêncio, vamos relaxar, e vamos não sei o quê, vamos para o vazio, e vamos deixar isso que vier, vamos deixar libertar. O ideal até é nós nem estarmos muito atentos a isso, estamos atentos a sensações mais sutis e tal. Ele vai acordar e vai ser um pouco menos, vai ter um pouco menos aquele ego. Então todas as consequências daquele ego vão desaparecer, ok? Para além disso, existem mais vantagens. Outra vantagem que é, imaginando que nós agora estávamos a falar e tu contavas uma adivinha, olha, esta adivinha, e eu, olha, não percebi mesmo. Por mais que pus pela cabeça, eu não vou chegar lá. Passado um dia, ou 2, ou 3, de repente vinha uma resposta, não é?
E eu não pensei naquilo, mas veio uma resposta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de eu conscientemente não ter dedicado àquilo, houve algo cá atrás que esteve dedicado a trabalhar. Exatamente. E um dos problemas das pessoas no campo profissional é que tem uma parte muito grande da sua mente dedicada a coisas que não interessam absolutamente nada. Ou seja, se eu hoje acordo, hoje não, amanhã acordo e tenho que levar a minha filha ao infantário e ela, por uma razão, atrasei-me, por alguma razão vai haver trânsito, estou a ver que não vou lá chegar e crio assim um problema na minha mente, eu vou deixá-la lá e venho-me embora, ou seja, aquele problema já desapareceu e a mente vai continuar a trabalhar naquilo. Se eu vou num avião e o avião quase que cai, eu apanho um susto descomunal e ganho ali um trauma, eu já não estou no avião. E mesmo que eu quando eu vou para o aeroporto, entro no avião, fico cheio de medo. Quando eu saio do avião, o medo acalma, mas a mente continua lá. E estes processos consomem imensa energia. Se eu estou numa empresa e tenho objetivos e eu não sei se os vou cumprir ou não, e depois até acabo por cumprir, imaginando que foi os objetivos de 2020, eu estou em 2021 e não há parte minha que está a viver 2020. Ok? E construímos a mesma coisa, às vezes coisas mais... Imaginando uma pessoa, já não aconteceu esse caso infelizmente, não é? Uma pessoa, uma senhora que tinha sido violada quando era criança pelo irmão, ok? E aquilo era algo que a afetava de múltiplas maneiras. Na realidade, a mente ainda estava lá, ainda estava a trabalhar sobre aquilo, ainda estava a tentar libertar-se do irmão, ainda estava, sai, ainda estava ali, não é? Só que nós não sabemos. Numa empresa, não é? Se nós pegarmos nessa carga toda e a processarmos, para onde é que vai a energia? A energia vai para aquilo que nós não nos conseguimos estar a dedicar. Nós vamos focar nos objetivos de 2021. Nós vamos focar naquela venda. Nós vamos focar em lançar aquele produto. Nós vamos focar em estar nesta reunião e estarmos a falar sobre isto. Tipo, há uma parte enorme da nossa mente que de repente fica disponível. Que é liberta e disponível. Exatamente. E de uma forma muito, muito simples e indireta, porque a maior parte das vezes as pessoas não sabem, nem eu, quando estou a meditar, eu não sei o que é que estou a trabalhar. É um efeito de eu ao voltar ao eu, a mente arranja maneira de limpar os filtros todos e estou cada vez mais próximo de quem eu sou. Olha, e há um tempo mínimo, ou seja, para quem quer começar, deve dedicar meia hora, 5 minutos, 2, 10, o que lhe calhar em cada dia. Qual é a forma mais simples para a malta que nos está a ouvir, se quiser começar a ter aqui uma prática mais regular de fazê-lo? Ok. Então, eu tento seguir pelo prazer. Ok? Pelo prazer. Se eu estou a meditar e ou estou a ter prazer, ou sinto que isto me está a fazer bem, que me está a aliviar, eu deixo-me estar. Não é? Ou se não tiver tempo, ou se não tiver horas, ou seja, imaginando que eu não tenho nada para fazer. E atenção, e meditar não é muito diferente. Às vezes alguém diz assim, eu gosto mesmo é de ver o pôr do sol. Por exemplo, a Tânia adora ir ver o pôr do sol. A qualquer lado eu tenho que ir ver o pôr do sol. Na realidade, ela entra num estado meditativo, ela está mesmo presente, está a ver aquilo, dá-lhe assim um prazer enorme. E chega uma altura, o sol pousa e ela vai-se embora. A meditar, eu acho que deve ser assim, ou seja, a forma que eu aprendi, que eu não considero ser a forma correta, foi, tu tens que estar ali de olhos fechados e não sei o quê, até 5 minutos é difícil, quando passares a barreira de 5 minutos vai começar a ser mais fácil. Eu não concordo muito com isso, o que eu concordo é, eu estou tenso, então eu vou começar a relaxar, que é a tal preparação. Eu sinto que estou a relaxar, eu vou continuar. Eu chego a uma altura que eu sinto a ficar mais tenso do que a relaxar, se calhar vou parar e vou tentar fazer mais à frente. Eu estou a começar a meditar e estou a começar a perceber aqui a mecânica da coisa. Isto está-me a começar a dar prazer, não é? Está a dar prazer. Então vou deixar ter mais prazer. Ok, tudo bem. São 10 minutos, são 10 minutos, 15 minutos, são 15 minutos, são 3 horas, são 3 horas. E eu acho que é melhor assim, para depois nós voltarmos uma e outra vez à prática. Ou seja, principalmente, isto aqui é excelente para pessoas solteiras, ok? Ou então para pessoas que não estão à procura de parceiro ou parceira. Porque quando nós nos viramos para a nossa mulher ou para aquela que nós queremos que comece a namorar connosco, olha,
o que é que te apetece mesmo fazer? O que é que me apetece mesmo fazer? Olha isso. E a pessoa não percebe porquê. Porque nos dá um prazer tremendo, certo. E depois não percebem o prazer que nos dá. Chega a uma altura que nós vamos ter que começar a ter sentir necessidade de meditar. E se nós não tivermos tempo para nos sentar e fechar os olhos, nós vamos meditar a lavar louça, vamos meditar a conduzir. E as pessoas que eu conheço levam a prática mais a sério, seguiram este caminho. Comigo também resulta. Sim. Agora, cada um há de experimentar o seu caminho. Sim. Música ou sem música? Ou é indiferente? Ou é o que te apetecer ou é o que te souber melhor? Ok, então, numa fase inicial, eu se calhar aconselhava música. Numa fase inicial, música agradável. Uma fase inicial, acho aquele tecnozinho, aquele tecno... A minha filha adormece com isso. Olha, um dos meus filhos gostava muito de ouvir músicas de Super Dragões para adormecer. Era uma das coisas que eu acalmava. A sério, pá, a minha... Muitas vezes. Lucho González, Lucho... Muita vez. Epá, isso é curioso que a minha é que relaxa mais, é verdade. Pum, 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 pum. Ela fica logo diferente. Mete-se daquelas colunas com neons por baixo e aquilo funciona muito. Exatamente. E então, o que é que aconselho? É a tal preparação. Okay. Eu acho que é importante a música. Acho que é importante, a certa altura, retirar completamente a música. Porque é que nós vamos retirar todo tipo de estímulos. Okay? Mais tarde, eu acho que é importante nós voltarmos a colocar estímulos. Vou falar do meu caso pessoal. Eu, em termos de barulho, pode estar o mundo aqui ir à minha volta e eu consigo estar perfeitamente a meditar. Okay? Se eu vier para o exterior, basta vir assim uma brisa pequenina, que já eu volto a acordar e já saio do estado meditativo. Isto porquê? Porque habituei-me a meditar em locais em que ninguém respeitava, nomeadamente no passado a minha mãe, e o meu pai, a minha irmã. Mas entrava, saía, a minha mãe entra e sai do quarto e tal. Eu habituei-me com isso e tive que me habituar e tornei-me bastante bom nisso. E, no entanto, eu estou mais habituado a meditar em espaço fechado do que ao ar livre. Ao ar livre eu medito, mas vem assim uma brisazinha, já estraga um bocadinho a minha meditação. Portanto, eu acho que também com o tempo... Isto porquê? Porque nós, no dia-a-dia, é importante meditarmos o máximo. O ideal era nós meditarmos 24 horas por dia, no sentido de estar naquele estado, ou seja, ir cada vez mais fundo, cada vez mais sutil, e depois o voltar e abarcamos desde o mais sutil ao mais concreto, desde a louça que nós estamos a lavar, aquela parte mais sutil, até o ponto em que nós temos aquelas pessoas estranhas, o Pedro Leite está aqui a lavar a louça, mas eu estou noutro patamar, só a observar isto tudo. E além de eu estar a ver isto, estou a ver as partículas subatómicas, não é? E estou a ver também o futuro a concretizar-se todo, este movimento, não é, material em que as coisas se concretizem, e estou a ver isto tudo assim. Então este Pedro que está aqui está a acontecer é só uma ínfima parte de tudo o que eu estou a ver. Aliás, até há tipos que dizem assim, isto é muito à frente, dizem, eu olho para a Lua e a Lua está lá, e eu, a partir do momento em que deixo de olhar, ela desmaterializa-se e desaparece. E existe uma Lua para cada pessoa, uma Lua que a pessoa olha em determinadas condições e ela está lá, e ela deixa de olhar e ela desmaterializa, ela materializa e desmaterializa. Isso é muito à frente. É o gato de Schrödinger, é a lua de Schrödinger, não é? É muito à frente, estou a falar algo muito, muito, muito à frente. O Jim Carrey está num processo muito parecido com isso, não é? Que aquela... Não? Há de ver o documentário, tu sabes que ele fez o filme do Man on the Moon, não é? Onde ele representa o Andy Kaufman, e há de ver o documentário sobre o filme, onde ele entrou basicamente ele encarnou o Andy Kaufman, e o documentário está muito bem feito, sendo que eu depois até percebi que ele já tinha muitas ligações com meditação, e ele faz um discurso numa universidade diferente de normal, portanto há de ver o processo dele, que é muito giro, e a forma como ele começou a abordar-se, não é? Um bocado esta questão de o Jim Carrey é este tipo que anda aqui a fazer umas personagens e é muito giro a cena que ele faz. Gosto muito quando ele faz assim umas personagens, gosto muito quando ele faz uns filmes, e é porreiro, e é engraçado a forma como ele teve a fazer isso, como ele passou esse processo. Mais à frente,
a física quântica, e não só, e a física mais avançada, diz que todas as partículas do universo cada partícula do universo está em contato com todas as outras. Certo. Uma partícula que está aqui na minha sala está em contato com uma que está noutra ponta do universo. E estas pessoas que atingem a iluminação, elas sentem-se em contacto com todo o universo, são do tamanho do universo e sentem tudo a acontecer. E isso é verdade. Atenção que eu depois, com o tempo, começo também assim a tornar mais sensível, não é? Não esse ponto, mas às vezes vem assim ideias à cabeça, perguntar uma coisa à pessoa, olha, eu estava a pensar nisso. Então, começam a acontecer assim, coisas assim mais difíceis de explicar, em que é impossível racionalizar, até porque não é nenhum poder, não é, como é que é dizer, não é clarividência, nem é tarô, nem é nada, são coisas sem palavras que de repente parece que nós sentimos ou sabemos, não é? E essas pessoas sentem tudo e sentem às vezes sobre nós. Por exemplo, eu lembro-me quando estava com esse mestre de Bhopal, que eu às vezes eu sentia muita coisa a acontecer, sem saber o que era, e às vezes empancava em algo, não é? E ele não perguntava, nem ele dizia, olha, estou empancado em algo. Dizia, olha, Pedro, estás empancado. Não, ele dizia assim, olha, vamos dar ali uma volta, não é? Vamos caminhar e tal, e não sei o quê, e ele começava-me a falar e a contar assim histórias e não sei o quê, e dava-me assim ensinamentos, assim, fogo, olha, isto aqui vem desbloquear exatamente o que eu tinha aqui para desbloquear. Agora, como é que ele sabia, eu não faço a menor ideia, mas era certinho e sabido. Olha, outra também, uma cena mesmo muito, extremamente estranha, esta aqui até muito estranha, que é, uma vez eu estava a meditar, estávamos mais pessoas, e começaram assim a cair lágrimas dos olhos, só a cair. E eu não... Era completamente involuntário, eu deixei estar para meditar, tinha que ir lágrimas dos olhos, como se estivesse a chorar, mas na realidade eu não sentia nem vontade de chorar, nem sentia nada. Nós depois paramos de meditar, fomos dar uma volta e tal, estávamos a almoçar, acabamos de almoçar, e ele disse assim, olha Pedro, olha, anda comigo ali ao meu quarto. Então ele vai lá, deita-se assim na cama e diz assim, olha Pedro, vai ali para aquele canto. E eu vou para o canto, e de repente começo a chorar assim, compulsivamente, e baba e ranha, apetece-me berrar, assim uma experiência, mas ao mesmo tempo não estava muito mal, foi uma cena mesmo estranha, assim, uma catarse, mas sem ser muito dolorosa, não é? Entretanto, eu termino aquilo, não é? Eu vou lá, Guruji, ele, já terminaste, pronto, podes ir à tua vida, fecha a porta quando saís, não é? E a cena brutal, assim, Guruji, como é que tu sabias? Eu, very big sanskara, calma. O que é um sanskara? Sanskara são estes registros na mente que ficaram por resolver, não é? E nós estávamos a metade de manhã e ele sabia que aquilo ia acontecer, ok? Supostamente, e ele não me disse que sabia o que ia acontecer, mas dá a entender, mas aquela história toda, tipo, eu estou a chorar, bem, vamos dar uma volta, mais pessoal e tal, vamos lá almoçar e tal, olha, vem comigo, vai para aquele canto, ele estava com tal controle sobre a cena que põe-se lá a deitar-se, a descansar e a dormir e não sei o quê, e então, já terminou, podes ir embora. Mas o que é que aconteceu? Oh, very big sanskara, calma. E ele sabia que aquilo ia acontecer. Como é que ele sabia? A informação, é quase como se informação. Eu li um livro isso de forma diferente, não é? Do Michael Neill, ele também fala-me disso, que a informação está aí toda disponível e nós temos uma antena para captar, nós depois não temos a box, não é? Para passar a informação para a televisão. O Fernando Pessoa falava de alguma forma disso, não é? De que todas as coisas já foram escritas, eu só estou a escrever cenas que já estão aí, não é? Já está tudo feito, não é? Eu só estou a materializar aqui uma cena que já estava aí. Há outro autor que também agora li, que não é tanto da meditação, mas também é muito interessante em nível da lei da atração, não é? Sim. E ele aprofunda muito, que é o Vadim Zealand, não é? E ele também fala disso, tipo, nada do que ele está a escrever é novo, já foi escrito por outras pessoas e ele acedeu a essa informação, mas canalizaste? Não, simplesmente, de repente compreendi, não é? E como eu compreendi, as pessoas compreenderam antes de mim, e depois houve pessoas que questionaram, olha, então, mas se isso não é teu, se isso está aí, porque é que existem direitos de autor aí dos teus livros e vendes os direitos de autor? E ele respondeu muito bem, que é, olha, apesar de tudo eu também tenho que viver, tenho que comer, eu tenho que isso e tal, e o que eu cobro não é pelo conhecimento,
mas é por escrever esse conhecimento, certo, ok? sim. É por passar Sim, o conhecimento. certo. E pela forma dele de escrever, não é? Porque Exatamente. Ou seja, o conhecimento obviamente sim. toda Eu a acho que gente não há chega nada, lá. sim, não há nada de novo há anos e anos e anos. Quer dizer, se nós pegarmos num livro do Napoleon Hill que foi escrito há, sei lá, 100 anos atrás ou qualquer coisa disto, se pegarmos nos livros do Zig Ziglar, que são mais recentes mas ainda assim muito antigos, se pegarmos nos clássicos de Homero, as aprendizagens de desenvolvimento pessoal já estão lá, não é? O formato já está lá. Portanto, é mais uma forma de como é que eu mostro a minha visão sobre este conhecimento que está ali, não é? A forma como eu o entendo, não é? Exatamente, a forma como eu o entendo. E a questão é, teoricamente, e daquilo que eu aprendi, o conhecimento todo sobre tudo já existe. E onde é que está esse conhecimento? Está no nada. Não é? Isso foi um tipo, por acaso era matemática. Disse, o maior número de todos é o zero. Então, mas como é que é o zero? No início só existia o zero, tudo veio do zero e no final vai tudo voltar para o zero. O zero contém tudo. E esse zero, o que é que contém? Contém o passado, o presente e o futuro, e contém tudo o que não fez parte do passado, nem faz parte do presente, nem vai fazer parte do futuro, mas existia em potencialidade. Ou seja, tipo, tudo o que existe e tudo o que não existe, de uma certa forma, agora vou dizer uma coisa estranha, já existe, já está escrito, codificado em algum lado, e é possível para nós, aliás, não é possível para nós estamos sempre a aceder lá, mas nós limpando os filtros, conseguimos chegar lá de uma forma mais original. E toda a gente diz assim, e dizem, atenção, há pessoal que é espírita e que diz que lhe contaram e que canalizaram e tal, mas este pessoal diz que não sou nada espírita, nem me canalizaram, simplesmente aprendi, de repente sabia aquilo, de repente sabia aquilo, e passei para escrito e passei. E eu, na verdade, isso acontece muitas vezes, e certamente acontece, provavelmente há coisas, de repente sei aqui uma coisa nova sobre coaching ou sobre formação, sobre um tema qualquer, e mais à frente, se calhar vais ler um livro sobre alguém que se calhar disse de uma forma mais sistematizada, até mais evoluída, depois já lá tinhas lá chegado, e a mim acontece-me constantemente. Às vezes, vem-me assim por exemplo, esta do Vadim Zeland, que foi um autor que há uns tempos, o ano passado, tem um livro para 800 páginas, e eu li o ano passado, e é muito interessante, tem muitas ideias muito interessantes, mas grande parte daquilo, de alguma forma, eu já sabia, por isso é que eu mal, antes de pegar no outro, pensei, tenho que ler este livro. Foi para concretizar algo que eu já sabia, que já estava lá. Muito fixe. Pedro, esta conversa foi tão fixe como aquelas que nós costumamos ter sem estarem a ser gravadas. Intermináveis, é verdade. E raramente, curiosamente, mesmo que nós agora não tínhamos roteiro, foi surgindo. E posso-te dizer que já foi para um canal de YouTube, já falei para várias pessoas e não sei o quê, e posso-te dizer que esta completamente fora de tudo o que já falei com elas, falei contigo, portanto foi o que tinha que ser, era o que estava assim escrito, nós fomos... Foi espetacular. Foi espetacular e eventualmente nós temos que dormir. Eu não tenho que dormir, eu tenho que ficar acordado por causa da Mafalda, mas tenho que estar na cama para ficar acordado por causa da Mafalda. Dormir era uma cena fixe que ainda não me assiste até agora, mas eventualmente há de haver uma outra noite que eu consigo fazer mais do que 3 horinhas e deixar aqui o resto da malta também descansar. Isto está aqui a ser em direto no Facebook e depois vai ficar também no canal do YouTube, portanto amanhã ou depois já podem ir lá no canal do YouTube e à parte do A Conversa e vão poder reviver este nosso momento. Obrigado por esta tua disponibilidade. Palavras finais. Podes dizer as tuas palavras finais, exatamente. É assim, eu tento sempre acrescentar algo, e o que se calhar eu acrescentaria à maior parte das pessoas eu já estive na pré-primária, já tive grandes dificuldades, e a verdade é que fui evoluí numa altura em que não tinha acesso a informação nenhuma, e depois a forma como a informação me chegou às vezes foi completamente fora da caixa, e a verdade é que se a pessoa achar, olha, isto é interessante, mas eu não consigo, mas se continuar a achar interessante, ela vai conseguir chegar lá. Não é? E as pessoas que já têm uma prática estruturada, acham, tem uma prática muito fixe, se calhar não estou na primeira ou na segunda classe, isto não é nada de desmerecer, é assim, isto todo o mundo. Não, à frente me aconteceu, eu achava que estava na faculdade, depois percebi que estava no 5º ano ou no 6º ano,
não é? Certo. E é mesmo fascinante, e o que dizem é, ainda não estou nesse ponto, mas níveis mais elevados, não existe nada no mundo que dê mais prazer do que chegar ao nosso interior. Ainda não estou lá, ainda há algumas coisas que dão assim mais prazer do que isso, e não tens com esse sorriso maroto, mas chegamos a uma altura e não existe nada que dê mais prazer do que a meditação pura e dura. E pronto, era isto que eu gostava de passar, está bem? Espetacular. Espetacular. Muito obrigado. Sigam aí o Pedro nas redes dele, nos Facebooks, e contactem-no se tiverem dúvidas com isto, que ele tem, como podem ver, todo o gosto em falar sobre isto e em nos explicar. Pedrocas, um grande abraço. Foi muito fixe falar contigo. Obrigadão por esta tua disponibilidade. E temos que combinar agora com os miúdos num destes fins de semana, juntarmos aí a miudagem e fazermos aí um piquenique. Exatamente, está prometido. Está bem? Vá lá. Está combinado. Obrigadão, um grande abraço, até logo. Até à próxima. Tchau, tchau.